Olá! Olá! E aí, tal? Então a gente combinou de fazer um bate-papo sobre marca de gestão de marca, né? E Isso. eu queria que, sei lá, acho que de repente é legal você começar se apresentando, né? Dizendo, contando sobre a sua experiência, o que você já fez. Legal. Então, o que acontece? Eu, na verdade, sou formado em publicidade. Eu formei em publicidade há um bom tempo já, sei lá para 2006, alguma coisa assim. Me formei em publicidade na PUC e eu comecei a trabalhar na própria PUC. Eu comecei a trabalhar no laboratório de fotografia lá, adorava e tal. E aí fui chamado para dar aula logo assim que eu terminei de cursar o curso de publicidade. Dei aula para o curso de jornalismo, para o curso de publicidade, para o curso de comunicação integrada, nas partes de criação publicitária, em comunicação visual, em fotografia, fotojornalismo, bem amplo. Mas, na verdade, eu fui muito reconhecido lá na PUC, muito por conta do blog. Na época eu criei um blog, eu criei uma página no Orkut, um perfil no Orkut para o laboratório de fotografia, fiz várias coisas online, várias interações. Na época não tinha muita coisa, na época era basicamente Orkut e sites e blogs, Fotolog, enfim, blog, tinha esse tipo de coisa. E eu criei tudo que eu podia criar porque eu queria levar, na verdade, alunos para serem monitores, para serem meus estagiários. A gente tinha um grande problema lá, que era a gente não conseguia arranjar estagiário para o laboratório de fotografia porque era de graça. Os alunos tinham que se candidatar e ficar 4 horas lá. Não tinha bolsa na época, tinha acho que um bolsista e as outras 5 vagas eram de graça. Então eu queria arranjar alguma maneira de para eles entenderem que o laboratório de fotografia era um espaço muito legal, que eles iam se dar super bem lá. E aí comecei a criar um tanto de estratégia, na verdade, para chamar esses alunos para participarem da monitoria. E foi super bacana, tipo, nesse período o laboratório era super concorrido, a gente tinha, no final das contas, a gente acabou tendo 12 monitores, a gente tinha, acho que 6 vagas, a gente teve que aumentar esse número de vagas, colocar monitor no sábado, mais de um monitor por horário, porque virou uma febre, tipo, deu super certo, foi super bacana, e foi uma estratégia basicamente online, porque você sabe como é que é a universidade, né? Na universidade não dá dinheiro pra gente para fazer absolutamente nada. Então, assim, faz com que tem, se você não pagar, beleza. Eu falei, beleza. Então, imprimi uns cartazinhos lá, aqui e colar, mas basicamente era uma estratégia online e os alunos estavam realmente muito empolgados com o Orkut, né? Porque era uma das primeiras redes sociais que pegou aqui no Brasil muito forte. E aí, nesse meio período, eu fiquei muito tempo lá na PUC, eu formei, eu fiquei mais, acho que mais uns, eu formei durante foram 4 anos de curso. No segundo ano de curso, eu já entrei para o laboratório de fotografia. Antes de eu formar, eu já fui contratado pela PUC, e depois eu já comecei a dar aula. Depois, um ano mais ou menos depois que eu estava trabalhando só como coordenador de laboratório de fotografia, eu comecei a dar aula lá. E aí, é, eu fiquei mais uns 4 anos na PUC, mas essa parte do online foi sempre crescendo, foi sempre dando certo. Aí veio o Facebook, Instagram, e etc. A gente começou a criar um tanto de coisa. E aí eu fui chamada, na verdade, a coordenadora do curso de comunicação da PUC falou, não, você precisa ir para o mercado, você já está aqui há muito tempo, você entrou aqui com 18 anos, você já tem 26, você vai ficar aqui quantos anos? 27 anos e tal. Talvez possa ser legal e tal, ir para o mercado, não sei. Ela falou, tem um cara de uma agência de publicidade que está precisando de um coordenador de redes sociais. Posso ir lá conversar, né? Vou lá conversar, vou ver como é que é. E fui. E ele falou, vai ser muito bacana, redes sociais, você sabe muita coisa. Mostrei para ele o que eu já tinha feito. Ele falou, não, mas você sabe muita coisa, você tá trabalhando no mercado? Eu falei, não, eu trabalho na PUC, não fiz nada de mercado e tal. Ele falou, não, vai ser ótimo, vem para cá que você vai coordenar a equipe, vai ser muito massa e tal, não sei o que. Eu falei, não, beleza, vou. E aí cheguei lá para coordenar a equipe, eu descobri que a equipe era eu, né? Basicamente, eu era a grande equipe da agência. Eu falei, talvez não seja tão legal como eu pensei que seria, mas acabou sendo uma experiência incrível, porque eles tinham, na verdade, três grandes clientes. Era o Ponteio, que era um shopping, o Shopping Del Rey, o Del Rey é da linha da BR Malls, o Ponteio, eu não sei, um Casa Shop, aqui tem alguma coisa parecida ali em Botafogo, que eu esqueci como é que Casa chama. Shop. Uhum. E uma aceleradora do governo, que chamava CID. Era um projeto que estava sendo lançado pelo governo do estado, que era uma aceleradora para startups.
Na verdade, na época, eu nem sabia o que era startup. Eu falei, não, gente, que diabo é esse startup? Tá, tava pegando, tava vibrando lá em Belo Horizonte, todo mundo com startup, eu com uma startup. Eu falei, não, eu não sei o que é isso. Mas, enfim, fui descobrindo o que era e tal. A gente acabou fazendo um trabalho muito legal, eu e a agência me apoiando, porque não tinha muita gente, mas conseguimos fazer algumas coisas, eu e os clientes, muito em contato com o cliente direto, vendo o que era melhor para o negócio deles, como que a gente podia ajudar, como que a gente podia construir uma coisa nova. E aí, o que eu acho que foi o grande barato dessa história é que eu não tinha muita noção de como as pessoas faziam as coisas. Eu fazia muito como eu imaginava que podia dar certo. A gente conversava e falava, se a gente tentar isso, se a gente tentar aquilo. E aí a gente ia meio que adaptando. A agência, ela deve ser uma coisa, um negócio muito assim, muito de entender o que é o cliente, o que ele precisa, para daí você bolar uma estratégia para ele. Então, a gente atendia 3 clientes de redes sociais e digital no geral, e a gente acabou ganhando um contrato grande com a BR Malls. A gente atendeu 16 shoppings, se eu não me engano, na época. Uau! Aí a minha equipe realmente aconteceu, eu tive uma equipe. A gente acabou pegando a conta também da Uzi Minas, que era a parte da operadora de plano de saúde, chamava Uzi Saúde. Graças a Deus eu não estou lá hoje, porque deve estar uma situação bem tensa nesse momento. O Hospital São Francisco Xavier também, que era um hospital da cidade de Patinga, enorme, um hospital super bacana, uma rede bem legal. Ainda entrou mais outros dois clientes, enfim, eram mais ou menos uns 22 clientes, e a minha equipe eram 6 criativos, eram 3 redatores, 3 designers e 2 atendimentos. E uma pessoa para fazer os anúncios e eu como coordenador. Aí minha vida virou um caos, porque os grupos de celular que eu tinha era com cada shopping, era com cada projeto separado, cada um exigia uma coisa, cada um queria um jeito. Ah, não, mas meu shopping funciona assim, meu shopping funciona assado. Era shopping em Tocantins, era shopping em Minas, era shopping no Mato Grosso, era shopping, tudo quanto é lugar. Então, assim, virou um trabalho de realmente entender o que cada cliente queria, só que, infelizmente, era tudo mais ou menos na mesma hora. Então, assim, é tipo Natal. Papai Noel vai chegar no dia 25, no dia, sei lá, antes ele chega, sei lá, dia 15 de dezembro. Hoje ele chega em outubro. Mas, assim, na época, acho que ele ainda chegava no final de novembro. Então, assim, quando o Papai Noel chegar, era um trágico pra gente, porque o Papai Noel vai chegar, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um vídeo, tem que fazer pra gente, vão enlouquecer. Black Friday era um horror. Imagina, 16 shoppings ao mesmo tempo em Black Friday, querendo fazer... Era ótimo, porque eles mandavam um arquivo pra gente de pena. Então, assim, eles mandavam pra gente... Assim, abre aí, tem vou te mandar uma arte aí. Era uma pena, tipo... E a gente trabalhava com digital, o computador nem abria, nem só um arquivo de 3 megas. Falando, nossa senhora, e aí era tabloide, enfim, eram muitas coisas. Então foi muito legal, porque também deu essa ideia de o que cada um precisa, como que a gente vai atender cada um deles. Então, cada um tinha uma meta, os shoppings eles tinham uma meta geral, mas os outros clientes tinham metas diferentes. Tinha uns que era meta de engajamento, outro era meta de venda, outro era meta de awareness. Cada um tinha um propósito completamente diferente do outro. E aí, nessa onda, a gente acabou pegando a conta da Sextante, que é daqui do Rio, né, o grupo GMT, Sextante Arqueiro. E aí a gente começou a trabalhar com eles, a gente propôs um projeto para a Sextante. Na Arqueiro a gente fez uma grande campanha de publicidade. Na época não sei se era uma campanha de fim de ano, era alguma coisa desse tipo. E aí, depois desse projeto, a diretora de marketing na época falou, não, vem para cá para o Rio, você tem que vir para cá trabalhar com a gente, porque são muitos lançamentos por mês e é uma loucura, eu não sei o que fazer, porque é muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo te brifar uma agência. E, de fato, realmente é uma coisa muito complicada para você trabalhar, principalmente com uma editora, que normalmente lança mais de um título por mês. E um livro não é tipo um filme que você lê em 1 hora. Então, assim, tem alguns livros que você vai ter que ler ele inteiro para você entender o que é aquilo. Sei lá, Ken Follett. Eu nunca tinha lido Ken Follett na minha vida. Eu falei, vou ter que ler um livro desse homem. E são gigantes, né? Tipo, são 1000 páginas. Eu falei, não, vou ter que ler esse cara falando aqui de uma porrada de coisa. Então, assim, era complexo, assim. Era para uma agência, realmente, até a gente receber o livro, a editora já tinha lançado, já tinha sido sucesso, ou não, e a gente ainda estava no meio do processo de pensar uma campanha elaborada. E eu resolvi vir para o Rio. Eu era do Rio quando eu era pequeno, morei em Belo Horizonte muito tempo, tudo aconteceu em Belo Horizonte, e aí eu vim para o Rio e falei, não, vou lá, vou ver de qual é e tal, vou ver como é. E foi muito bacana, assim, eu saí da Sextante no meio do ano passado, e foi um projeto que eu fiquei lá 3 anos e pouco, quase 4 anos,
e a gente trabalhou basicamente montando a parte digital. Já existia, obviamente, a parte digital, eles já trabalhavam com redes sociais, mas ainda não tinha muito um processo de inteligência. Então, assim, não tinha o foco. Então, assim, era lançar um livro e fazer 400 posts para o Facebook, sabe? Tipo, era basicamente isso. Dava muito like, funcionava, de certa forma. Então, assim, o que aparecia era, sei lá, um post do novo livro da Julia Quinn tem 2.000 likes, 3.000 likes. E aí era entender o que era isso e como que a gente podia usar isso a nosso favor. Então, eu fiquei lá muito nisso, fiquei muito focado, na verdade, em montar um novo site da Sextante, que eu entrei lá com essa meta, e aí eu saí de lá exatamente quando acabou esse processo, então eu montei o site da Sextante novo, que já não é novo, eu não sei nem como é que ele anda hoje em dia, mas eu consegui montar exatamente um site que eu queria, que era um site focado em conteúdo, porque é uma editora muito específica de livros de não ficção, né? Eu tenho até uma implicância um pouco com essa palavra, porque não ficção pode ser qualquer coisa, mas assim, e essa estante até tem ficção, inclusive, então assim, mas são livros que não necessariamente eles são para o público leitor, né? Eu faço uma diferenciação meio, não sei nem se isso procede ou não, mas eu divido um pouco no cara que ele realmente é leitor e o cara que lê alguns livros ocasionalmente. Então, não necessariamente o livro do Prembaba, por exemplo, Propósito, ele é para um cara que lê livros, sempre. Ele pode ser um livro, ele pode ser para um cara que está passando por uma fase difícil, ganhou um livro, quer melhorar um pouco a vida dele, ou um outro livro que fale sobre coração, ou que fale sobre comportamento humano, ou um livro de autoajuda, ou um livro de espiritualidade. Então, não necessariamente ele é um cara que é focado em literatura. Ele pode ser qualquer um. Foi muito legal, porque foi um laboratório muito bacana. Porque a gente tinha do lado da Sextante, que são livros de não ficção, quer dizer, são livros de qualquer coisa, de fato, e Arqueiro, que é um pouco mais focada em literatura, né? Uma literatura mais comercial. Então, você tinha Dan Brown, Ken Follett, Julia Quinn, Thalita Rebouças, enfim, uma pá de autor mesmo, Nicholas Sparks, Lucinda Riley, que a gente saiu em turnê, até aí a gente fez de tudo, né? Não trabalhei só com digital, trabalhei até montando vitrine, se precisasse VN, ia lá junto, ia lá no Saara comprar uns trem para botar na vitrine, para ficar bonito. Então, assim, basicamente, passei por todos os processos lá dentro, mas muito focado no digital, quer dizer, fazer uma campanha de email marketing, pensar em como fazer isso, fazer em como tirar um aproveitamento melhor das redes sociais, montar realmente um site, né, uma editora com mais de 2.500 títulos no catálogo, com um site, na época, completamente defasado, assim, sem nenhum conteúdo, sem nada para você conseguir manter o usuário lá dentro, quer dizer, as pessoas, e com uma pá de conteúdo, você imagina, você tem lá dentro Augusto Cury, você tem lá dentro os caras todos de negócios, né, você tem muita coisa, você tem muito conteúdo para oferecer, então assim, você pode pegar o usuário de várias formas, e o cara pode consumir o seu blog, ou seja lá como as pessoas chamam hoje em dia, porque as pessoas têm um pouco de antipatia com o blog, que acham que é antigo, mas não é, tipo assim, é um conteúdo dinâmico dentro de um site, né? Então a gente começou a construir isso lá dentro, quer dizer, uma parte do site foi dedicada para newsletter, para captação de lead, então a gente começou a desenhar isso tudo. Então foi muito bacana porque deu isso também, então assim, e o livro é isso, né? Então assim, os livros da Sextante, principalmente, é livro a livro. Não existe uma estratégia mágica que muitas das vezes era cobrado por qualquer pessoa, e é cobrado, imagino que as pessoas devem ter essa dificuldade de lidar com seus gestores ou com os autores, né? Qual que é a estratégia? Depende do que você está vendendo. Então, deixa eu perguntar para você justamente a partir disso aí, assim, como é que a gente monta uma marca para um negócio de editorial ou uma pequena empresa, alguma coisa desse tipo, sendo que não necessariamente ela tem uma linha editorial muito definida e os livros são diferentes um do outro, né? Pode até ter livro que se choca, né? Claro. Um livro que contradiz o outro em determinadas situações ali. Como é que a gente monta uma marca para um negócio editorial nesse sentido? É muito legal você falar disso, porque, na verdade, eu me lembro de uma situação muito específica da Sextante. Da Arqueiro a gente já teve algumas, mas na Sextante a gente lançou Rogéria, a biografia. No mesmo mês a gente lançou a Bíblia Sagrada Ilustrada.
Então, assim, era um pouco contraditório. Você imagina, a gente botava um post atrás do outro, assim, Rogério, travesti da família brasileira, leia a Bíblia. Porque era uma loucura, assim, tipo, as pessoas xingavam, tinha muita gente xingando, que é isso? O que essa estante virou agora? Uma coisa muito espiritualidade, ela tinha uma parte de biografia também. Então, assim, eu acho que a grande trunfo, na verdade, de você montar um negócio, de você começar o seu negócio, principalmente em editorial, é você entender o que você vai publicar, né? Se você, principalmente as pequenas editoras, elas têm esse poder, né? A gente fala em pequenas editoras, a gente tem médias editoras hoje em dia, e algumas editoras fazem um trabalho incrível, né? Por exemplo, a Aleph, eu não sei como está hoje em dia, porque realmente não tenho visto algumas coisas, tenho focado em várias partes do meu trabalho em termos de negócio. Mas, por exemplo, a Aleph é uma editora muito focada em ficção científica. Então, assim, ela consegue trabalhar muito a marca dela. Você entende que você vai lá para comprar esses títulos. Então, ela consegue ter um público muito segmentado. Então, assim, é importante você ter um público segmentado, mas dá para você montar uma editora, por exemplo, que tenha vários livros do catálogo. Aí é você estabelecer o seu negócio. Para quem que você quer vender? Eu acho que a gente volta em Kotler, né? Por incrível que pareça, parece uma coisa antiguista. Ai, missão, visão, valor, isso tudo é importante. É importante, porque essa ideia subjetiva do que é o seu negócio, ela vai te nortear para o resto da vida. Se você quiser ter um negócio de grande longevidade, enfim, se você quiser realmente que o seu negócio dure, você vai ter que ter uma ideia central que você vai trabalhando ela durante toda a vida. Então, assim, não adianta você hoje definir uma coisa para o seu negócio e você vir com uma outra depois, principalmente hoje, que a gente está numa onda do marketing 4.0, que a gente chama, né? Que as pessoas entendem, elas dão muito mais valor para coisas subjetivas, né? Não é porque eu não preciso de uma cadeira porque eu quero sentar. Eu tenho várias cadeiras para eu sentar. Né? Eu tenho várias cadeiras que competem em termos de modelo, tenho várias cadeiras que competem em termos de beleza. Eu quero uma cadeira porque alguém fez essa cadeira e ela pensou em alguma coisa. Essa cadeira representa mais que uma cadeira. Ela é algo que eu quero colocar na minha sala e eu quero lembrar sempre que alguém fez aquela cadeira por causa disso, 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 disso. As pessoas realmente compram por causa disso. A gente chegou num ponto tão grande assim de competição, de competitividade, que a gente realmente ela vai diferenciar por isso. A gente vai diferenciar por, talvez, em algum momento, quem fez essa cadeira, por que ela fez essa cadeira, né? Então, assim, se a gente não tiver a missão, a visão, mesmo que a missão, por exemplo, seja vender vários tipos de livros. Por exemplo, a Sextante, ela tem isso no core business dela, né? Ela, na verdade, ela vende qualquer tipo de livro. Então, assim, e nada mais interessante, até uma coisa que eu falava muito com os diretores era isso. O Sextante, por exemplo, ele é um instrumento de navegação, e ele meio que aponta o caminho. Então, na verdade, a Sextante, você pode achar o seu caminho ali. Seja ele qual for, seja ele no budismo, seja ele na história da travesti brasileira, que é a Rogéria, como ela se chamava, gente. Era super divertido, inclusive. Eu fico pensando nisso mais ou menos puxando para o lado da Dark Side, que é uma editora que eu sigo bastante, né? Que eles começaram sempre com uma coisa do terror e tal, né? E agora eles ampliaram e estão fazendo algumas outras coisas. Mas você tem selos editoriais bem separados, bem definidos, né? E cada um com uma logo, com uma perspectiva, com uma marca que segmenta o nicho, né? E entrega uma proposta de valor que, no caso da Dark Side, é sempre muito boa, né? São livros lindos. Mas se você vai pegar lá a parte de crimes reais deles, é bem definida, a parte de terror é bem definida, e você sabe exatamente onde é que você está. Né? Inclusive nos posts do Facebook, do Instagram. Eu acho fundamental. Essa parte de selo, por exemplo, é uma coisa que eu sempre coloquei como proposta, que eu acho genial. Acho que a companhia faz isso de uma forma até de modo a preservar a marca que ela tinha. Não sei como é que também está a situação dela, porque tem a coisa da Penguin e tal, mas ela protegia muito o grupo Companhia das Letras. Então, assim, só ia lançar pelo Companhia das Letras o autor que tivesse a ver com Companhia das Letras. Então, assim, se fosse um autor mais ou menos, não, vai para outro lugar aqui dentro do selo que eu quero vender, mas eu não quero mexer com isso aqui, porque a Companhia das Letras lança isso aqui. Então, assim, tinha um comprometimento muito grande com o selo Companhia das Letras. Eu me lembro que eu acho que a Jujutsu saiu pelo Companhia das Letras, e isso foi uma certa polêmica. Falou, nossa, a Jujutsu saiu pelo Companhia das Letras? Nossa, que coisa, hein? Tipo, achei que ela ia sair pelo outro selo que ela tem e tal.
Mas não, então assim, é uma maneira de se posicionar. Então, eu acho que o selo, por exemplo, é importante. Uma editora que tem poucos títulos no catálogo, fica mais difícil fazer isso, porque você vai ter, sei lá, 3 títulos num selo, 2 em outro, então começa a ficar pequeno. Então, talvez, uma maneira de você começar um negócio é você focar mesmo, até para você criar uma base segmentada de público. Então, assim, eu vou Uhum. lançar livros que falem sobre isso, né? Vou criar isso aqui e vou, principalmente, os livros que vêm além disso, que chegou uma coisa muito interessante, eu acho que vai colocando e inserindo ele no catálogo aos poucos, porque aí você realmente, em algum momento, você vai poder fazer desvincular isso do Uhum. principal. E aí você vai conseguir colocar uma identidade para eles, porque é complicado, assim, você não dá para você abrir, por exemplo, uma página de Facebook, uma fanpage, ou um Instagram só de, sei lá, um selo seu que você tem 2 títulos, você vai ficar promovendo 2 títulos durante 6 meses, vai ser um horror. Então, assim, não pode ficar desinteressante, provavelmente vai ficar desinteressante em algum momento. Então, assim, o legal é Uhum. que você consiga colocar dinamismo dentro dessa página, por mais que seja de um tema só, por exemplo, da Darkside ou da Aleph, são essas editoras que focaram no assunto e conseguem fazer tudo, porque o selo delas é claro, a logo, a identidade visual delas é clara. Então, assim, as pessoas que vão nessa editora, elas vão procurando esse tipo de livro. Fica muito mais É, fácil, por exemplo, na internet, a ideia da propaganda virtual, ela é exatamente essa, né? É você conseguir segmentar, você saber que seu público lê, sei lá, Nicholas Sparks, mas ele também lê Judy Picou, ele lê sei lá, Lucinda Riley. Ele é parecido com essa base aqui. Então eu consigo criar, por exemplo, uma segmentação para trabalhar com esse público. Até envio de uhum. e-mail, separação, toda essa segmentação ela é super importante. Por isso que cada estratégia, que a estratégia ela vai depender de cada negócio, de cada Uhum. proposta. Por isso que todo mundo tem que entender, eu acho que, e aí serve para qualquer negócio, ou seja a pessoa seja um autor ou qualquer coisa, quem é? Tipo, o que você está vendendo? Quem é você? O que você está vendendo e com quem que você quer falar? Né? Se eu sei isso, eu começo a trabalhar a comunicação baseada nisso. E aí você vai tudo vai partir disso. Então, assim, pode ser uma grande bobagem. Eu já tive que lidar com várias pessoas, por exemplo, que achavam uma bobagem. Tipo assim, não, eu quero só isso aqui mesmo. Não tem que pensar, não, o que é, para quem é. Então, beleza, você vai gastar mais dinheiro. Porque, assim, Só que se você não pensa no perfil do seu cliente, você não sabe nem qual livro você vai lançar, né? Se você cria uma exatamente. base ali, você tem que saber o que eles estão esperando como próximo lançamento também, né? Exatamente. Tem um livro muito legal que eu gosto que chama Design de Propostas de Valor, da Alta Books, que faz Uhum. justamente essa mistura, esse desenho entre o que o cliente espera e o que a gente pode oferecer. E é muito legal, assim, me ajudou até para estruturar o próprio negócio do Nesp, da minha empresa, né, e muitas outras coisas, assim. O modo com que a gente casa essas duas informações, né? Será que o seu público que gosta de terror vai se interessar por crime? Será que o seu autor será que se você tem uma editora de livro infantil não vale também a pena direcionar para livro de puericultura, para mãe, para como criar seu filho, porque a mãe que compra um compra outro também, mas ao mesmo tempo na livraria vai estar em 2 lugares diferentes, né? Tem que pensar nisso tudo, né? Tem. Não, eu acho que é fundamental. Acho assim, se você não pensa no seu negócio como um todo, de nada, Thaís, se você não pensa no seu negócio como um todo, você realmente vai ter um problema na parte de divulgação. Quer dizer, você vai ter um problema, primeiro que um problema institucional, né, que de fato é. Então, assim, você não entender qual é a formatação do seu negócio, para quem você vende, quem você quer atingir e o que você vai ter mais para fornecer, né? Porque uma coisa é eu vender óculos, né? Tipo assim, eu vendo óculos, eu vou vender óculos a vida toda. Mesmo vendendo óculos, você vai ter que saber o que que o público espera de uma marca que vende óculos. Né? Nós vamos continuar com esse modelo desse tipo? Nós vamos ter um modelo mais redondinho, vai fazer mais sentido no futuro? Essa previsão, ela é fundamental. Eu me lembro que uma das coisas que na Sextante aconteceu foi que eles contam muito essa história da Faber-Castell. Quando eles lançaram os livros de colorir, ninguém esperava que ia ser essa explosão, essa loucura no mercado.
E uma das empresas que passou uma dificuldade muito grande foi a Faber-Castell, porque ela não imaginava nunca que ela ia precisar produzir tanto lápis de cor. Então, teve falta de lápis de cor. Então, assim, quando chegasse o momento do volta às aulas, ela não ia ter mais lápis de cor, né? Então, assim, obviamente, isso não tem como prever, né? Foi um acaso. Mas a maior parte das coisas você tem como estudar. Você tem que ter uma pessoa dentro do seu negócio, ou você mesmo, né, quando a gente fala de pequeno negócio, que é essa previsibilidade. E se você sabe quem você é, para quem que você está vendendo, você vai prestar muito mais atenção no seu público final. Você vai deixar de ter essa miopia de marketing, de achar que é você que sabe tudo. Não, mas eu não compraria isso. Azar o seu, meu amigo. Tem gente comprando. Existe gente que compra. Então, assim, essa ideia de que a gente sabe tudo e de que a gente pergunta para 3 colegas nossos e as pessoas falam, não, eu não, sei lá, por exemplo, BBB. A gente estava até falando sobre isso hoje. O cara fala assim, não, eu não vejo Big Brother. Eu falo assim, não, ninguém que eu conheço vê Big Brother. Eu não sei por que faz tanto sucesso. Ora, você não convive com pessoas que veem Big Brother, mas tem várias pessoas que veem Big Brother, né? Então, assim, a gente realmente ignora, é a tal da bolha, né? Isso acontece dentro do próprio negócio. Então, assim, a gente lidar com um lugar, com um produto, com um ambiente, e a gente acredita que aquilo ali é a vida. E não. Então, para isso que existe toda essa pesquisa. E quanto mais você entende do seu próprio negócio, mais você vai saber como aprimorar esse seu negócio. Então, eu acho que uma das coisas para desenvolver essa marca, porque quando a gente fala em termos de marca, a gente está falando muito do institucional, né? O que é isso? Como que isso vai se comportar? Porque quando a gente fala em ambiente digital, as marcas, elas se comportam. As marcas, elas interagem, as marcas, elas conversam, as marcas, elas Sim, quando eu dou aula de design, eu falo para o pessoal, de novo, a Dark Side, mas enfim. É um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo, porque é um exemplo de sucesso, enfim. Eu falo justamente isso para as pessoas. Um dos donos da Dark Side é o Cristiano. Ele é designer, ele sabe como, e é por isso que eu cito a Dark Side na aula de design, né? Ele sabe como fazer um livro lindo, mesmo assim manter um custo baixo. E aí você chega na loja para comprar, para dar de Natal, o Frankenstein de Mary Shelley para sua vó, para sua mãe, para o seu filho de 15 anos. Aí você olha lá, Frankenstein de Mary Shelley, R$29,90, com uma capa horrenda, fininho, naquela capa de cartão supremo triplex vagabundo, e o outro capa dura, lindo, maravilhoso, cheio de gueri-gueri, com um monte de ilustração maneira e tal, não sei o que, por R$39,90. Você vai gastar os R$10 a mais para comprar para o teu filho, né? Porque é presente, cara. Tu vai chegar lá com o quê? Com um lindo, né? Ou com a paradinha lá toda, até aquele livro que parece paratexto de colégio, né? Tem que ler para o mês que vem. Não dá, cara. E o livro é em domínio público, quer dizer, qualquer um pode trabalhar e lançar aquele livro. Exatamente. Né? Então, eles estão ali pondo R$10 a mais no livro, R$10 hoje é uma cerveja, e a pessoa paga mais. Mesmo que não seja seguidor, mesmo que não seja nada, mesmo que seja só porque está querendo comprar de presente para alguém, né? Claro, eu compro... Eu, assim, a maioria desses livros eu leio em inglês. Eu já, inclusive, li o Frankenstein de Mary Shelley. Eu comprei o da Dark Side por quê? Porque é lindo, cara. Porque é lindo, eu quero ter ele na estante. Eu não vou ler ele de novo, muito menos traduzido em português. Já li no original. Não, e ainda mais você, por exemplo, que conhece as pessoas da Dark Side. Então tem isso também, porque é isso, a proposta de valor é exatamente essa. Pô, esses caras são muito legais, tipo, essas pessoas são bacanas. Eu conheço esse trabalho, eles estão desenvolvendo isso com um amor, tipo, Sim, e não é porque eu sou insider, não, né? As pessoas que seguem a página criam uma relação com a empresa, porque ela tem essa aura mesmo de, olha como é que a gente é diferente, né? Que é interessante mostrar isso, né? Dizer isso. E é isso que eu acho que é a tal da marca, da gestão de marca mesmo, montar uma marca com a cara, né? Total, aquele livro do Sapiens, por exemplo, ele começa muito falando sobre isso, e o Yuval Noah, ele começa falando sobre as marcas e como que as marcas são personificações. Ele fala, a Peugeot pode ser processada. A Peugeot não existe, tipo, a Peugeot é uma marca, tipo, não é o diretor da Peugeot, é a Peugeot.
Porque a Peugeot, ela ganha esse lugar. Ela é uma pessoa. É. Você tem opiniões sobre a Peugeot. Assim como a gente tem opinião sobre a Globo, a gente tem opinião sobre a Darkside, a gente tem opinião sobre a Companhia das Letras, a gente tem opinião sobre a marca. E a gente, em algum momento, a gente vai optar por comprar ou não comprar por causa da marca. Porque esse lugar porque é isso, você tem em outros lugares. É o Frankenstein de Mary Shelley, você tem vários lugares para comprar. Eu vou dar prioridade para esse porque o projeto é melhor. Eu tenho uma simpatia por esse pessoal, porque constitui a marca. Então, tudo isso vai fazer uma diferença na hora de você consumir. Pois é, sem dúvida, eu acho que sim. É uma coisa meio de a gente conseguir, na hora que vai abrir uma editora ou que vai lançar um livro, criar essa aura, né? Se colocar no lugar como marca e não como consumidor. A gente faz isso muito instintivamente na hora que a gente consome, mas a gente não necessariamente faz isso na hora que a gente monta a nossa empresa, monta o nosso negócio ou lança o nosso livro. Claro. Né? E a gente tem que parar realmente para pensar qual é a parada, né? Qual é o meu slogan, né? Qual é o meu, né? Coca-Cola é isso aí para sempre, né? Claro. A gente tem que pensar nessa parada de como é que a coisa vai entrar, né? Porque uma das coisas interessantes que acontece é o seguinte, a editora, ela não é o livro, né? A editora, ela vende o livro. Então, não necessariamente ela está colada com aquele título. Ela pode te propor alguma coisa que não necessariamente, por exemplo, o caso do Assistente é um caso muito interessante. Porque ela pode te propor, por exemplo, um livro sobre budismo sem ser budista. Ela pode te propor um livro sobre cristianismo sem ser cristã. Ela pode te propor um livro sobre a Rogéria sem ser necessariamente o travesti da família brasileira. Ou apoiar qualquer tipo de coisa que tenha a ver com isso. Então, assim, ela pode ser, inclusive, homofóbica. Não sei, entendeu? Porque ela não está ali para fazer juízo de valor. Ela está ali para vender alguma coisa que pode te interessar. Então, mas essa é a marca da Sextante, né? A gente pode pensar numa marca, a Palas, por exemplo, é uma marca que investe em literatura negra. Sim, né? Você tem literatura LGBTQI, você tem literatura negra, você tem várias marcas e vários selos, inclusive, que vão trabalhar esse nicho de mercado. Então, você pode, sim, ter um lugar que você vai falar de livros que não necessariamente tenham a ver com a sua opinião, você pode ser uma editora dessas, ou você pode ser uma editora que seja focada em um determinado tema, ou numa determinada áurea, é isso. Então, assim, não tem uma obrigatoriedade, mas você tem que entender que você é alguém quando você é uma marca. Então, assim, isso não vai te eximir, por exemplo, de ter posicionamento, porque em algum momento você vai ter posicionamento. Né? Você vai ter que se posicionar em relação a alguma coisa. Então, a gente teve, por exemplo, o caso da Bienal no ano passado, que a gente teve um problema, que recolheram os quadrinhos, os quadrinhos que tinham beijo gay. Foi um caos. Quer dizer, as editoras elas vão ter que se posicionar, ou elas são contra ou elas são a favor, não tem outro posicionamento. Né? Você vai apoiar um momento desse, ou você vai contra um momento desse. E isso independe se ela lidar com essa literatura ou não, porque é um momento de se posicionar. E aí, nesse momento, por exemplo, eu vejo várias editoras pensando, quem sou eu? Eu apoio isso, eu não apoio isso. O que eu apoio exatamente? Que tem tudo a ver com a polarização que está acontecendo agora em tudo, né? Política, religião, etc. E tem muito a ver com o que o Kotler fala lá no Marketing 4.0, né? Tem uma brincadeira do... Oh, meu Deus, eu não vou lembrar o nome dele agora. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco baixa aqui. O cara da vaca roxa. Que ele fala, eu não quero um e-mail, eu quero um eu-mail. Né? A coisa tem que ser customizada para mim e tem que estar me representando. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tudo é representatividade, tudo é representação. Seth Godin, exatamente. Tudo vai partir disso. Então, assim, você vai ter que tomar uma posição. As pessoas vão te cobrar essa posição. Mesmo que a sua posição... Se você não tem uma posição, a sua posição vai ser não tem uma posição. Isso você... É um problema. Uma posição, mas é uma posição. Eu sou isentão. Exatamente. É isso que nós vamos ficar. Essa semana eu li um tweet
eles estavam perguntando se a Gabriela Prioli, acho que lá da CNN, Aham. parece que eles perguntaram para ela, mas você é esquerda ou direita? Ela falou, não, não sou nem esquerda nem direita. Falaram, então é direita. Os veículos de esquerda. E os veículos de direita falaram, claramente ela é de esquerda. Tipo, porque é um problema. Tipo, você tá num... É melhor você se explicar melhor nesse momento. Então, por Sim. isso que, se você sabe qual é o seu negócio, o que você está vendendo, para quem você está vendendo, você vai entender aonde você vai chegar. Então, assim, a E o que estratégia... você pode fazer para não dar um tiro no pé também, né? Exatamente, exatamente. Como que eu vou trabalhar agora? Nesse Pois momento. é. É um momento tenso. Porque, assim, ao mesmo Uhum. tempo que você tem hoje uma defesa, por exemplo, por parte do governo de uma quebra no isolamento, você tem uma parte do Ministério da Saúde ou da OMS falando fique em casa. Então, assim, o que as marcas vão fazer? Como que as marcas vão se posicionar a respeito disso? Né? Então, Pois assim, é. você tem uma pandemia. Então, assim, você se posiciona ou não se posiciona. Se a sua loja está aberta, se você está vendendo, e aí? Onde você está nesse espectro, entendeu? Então, assim, de É. alguma maneira, o mundo vai te fazer tomar um posicionamento. Então, o ideal é que você tenha isso na sua cabeça. Tipo, o meu negócio é esse. Eu vendo isso. Então, assim, eu tenho essa ideologia. Isso aqui é o meu negócio. E Então, não é nem só eu vendo isso, eu vendo assim, né? eu Desse vendo jeito, o assim, eu vendo como, assim. né? Exatamente, não. Como muito mais importante hoje em dia. Assim, no Uhum. mínimo, você tem que saber o que você vende, porque é isso que eu tô te falando. Tipo, tem marca, por exemplo, hoje, que trabalha Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Pinterest. Elas trabalham absolutamente todas as redes sociais. E aí eu te pergunto, por que você trabalha todas as redes sociais? Para que você trabalha todas as redes sociais? Qual que é o seu foco? O que você está vendendo? Para quem que você está vendendo? O seu público está nessa rede social? É Isso ótimo, era isso que eu ia perguntar para você agora. Como é que a gente vai, quais são as marcas mais interessantes para a editora trabalhar, né, por causa de ser um livro? Como é que a gente, né, quais são as mais interessantes? Como é que a gente gerencia isso tudo online, etc. Então, eu acho que, na verdade, hoje em dia, na verdade, cada rede social, ela vai depender ela vai precisar de uma atuação específica, né? Se você Hum, tem o Twitter, por exemplo, você tem uma atuação muito específica. No Twitter, por exemplo, é muito específica, né? Porque são acontecimentos, são live, participação de opinião, as pessoas estão demonstrando opinião, se posicionando, conversando, interagindo. Você pode fazer isso, você pode interagir com essas pessoas sobre esses tópicos e conversar? Não. Então não tem Twitter. Porque você vai ter um Twitter para quê? Você não vai conversar com ninguém. Você não está participando das threads do momento. Você não sabe o que está no Trending Topics. Você não tem uma hashtag. Quem é você ali dentro? Então, assim, tem as redes sociais, cada uma serve uma coisa. Por exemplo, TikTok, hoje em dia, é uma coisa que está crescendo, está aparecendo, né? Que, segundo os últimos relatórios, eu acho que no Brasil falar 15% dos rede social tem, mais jovens. Agora, uhum. o que faz o TikTok? O TikTok é uma rede social de vídeos, né? Então eles montam vídeos, eles dublam pessoas meio smashed up, né? Teve um tempo atrás, não chamava smashed up, alguma coisa, Dub Smash. Ela é uma rede que tem efeitos especiais específicos que você pode fazer. Então, assim, tem várias coisas ali dentro. Mas, assim, você vai fazer isso, você está vendendo livro de espiritualidade. Não, de espiritualidade, vamos pensar que você está vendendo livro da Dark Side, por exemplo, pode até ser. Tipo assim, eu Dá tenho... certo, é. Pode Livro de funcionar. administração, nada a ver. Nada a ver isso. Tipo assim, eu sou um administrador, tô aqui, fazendo contas. Chegou um livro. Você diz assim, o que é? Quem que vai comprar seu livro? Você não tá vendendo coisa pro público da Maísa, entendeu? Você tá vendendo Ah, para outro público. Ele não tá aí, ele não tá com essa cabeça para isso, entendeu? É isso. uhum. Então, assim, você tem que entender o que é essa rede social. O que é essa rede social e com quem que ela conversa. Hoje em dia você tem, por exemplo, o Facebook ainda é a maior rede social, é a rede mais frequentada no Brasil. Estão Uhum. falando, tipo, sei lá, desde que começou o Facebook está acabando. Não está acabando, porque o Facebook está comprando as outras redes. Então, assim, É. o Facebook já tem o WhatsApp e o Instagram, então, né? Peraí, né? Então, o Facebook, ele tem uma plataforma integrada, que é o Business Manager, né? Gerenciador de negócios, que vai te possibilitar transitar em algumas redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Então, você consegue
de um gerenciador de negócios, você consegue atuar em várias linhas, inclusive fazer agendamento de publicação. Então, ele é uma das redes, por exemplo, que se... Acho que a primeira... Vou até voltar um pedaço. A primeira coisa que você tem que ter, se você tem um negócio, é um lugar seu na web. Né? Isso a gente chama de site. Isso que eu ia perguntar, vale a pena? Tem que ter um site ou pode se relacionar só com as mídias? Porque, assim, a minha sensação que eu tinha era, tá, vou sair fazendo um monte de post de conteúdo interessante no Facebook, só que, assim, se o Facebook morrer, vai morrer toda a minha base. Já era, morreu todo mundo. É isso. Tipo aí eu comecei a escrever blog e postar no Facebook o blog da empresa, né? Só que eu não sei se eu estou fazendo certo. Mas é por aí, é mais ou menos isso aí. O que acontece? Você tem... Todas as redes sociais, elas são mídias emprestadas, elas não são mídias próprias, não é adquirido. Primeiro, você nem paga para estar lá, né? Que já é curioso. Então, assim, eu tenho de graça, alguém está me dando de graça. Não, ninguém está te dando nada de graça. O mundo não funciona assim. Então, assim, você tem que ter noção de que aquilo ali pode acabar. Então, todas as pessoas que utilizam o Instagram, o Facebook ou qualquer rede social, sabem que... Acabou, né? O Orkut acabou. Como o Orkut acabou. Todo mundo sabe que amanhã, por exemplo, a gente pode abrir o Instagram ou o Facebook e ter uma nova coisa lá dentro. Tipo, uma nova ferramenta, ou uma ferramenta pode ter sido excluída. Então, assim, como, por exemplo, as curtidas, os likes do Instagram. Hoje ele não mostra mais, porque ele não quer. Ele decidiu que não vai mostrar mais para o nosso país, né? Porque tem alguns lugares, por exemplo, que ainda utilizam a parte dos likes. Aqui não. É uma definição do Instagram, ele definiu, acabou, entendeu? Tipo, não tem... as pessoas reclamaram muito na época. Continua reclamando, não é seu. Então, assim, se você vai colocar o seu negócio todo em torno disso, você sabe que amanhã você pode não ter mais isso. Essa sua métrica era like, então pode ser que você tenha algum problema aí. Até para análise, por exemplo, de influenciador, as pessoas usavam, tipo, sei lá, a Grazi Massafera teve 30 mil likes no post. Hoje em dia a gente não sabe mais. Então, assim, ela vai ter que mandar um print, ela vai ter que mandar um relatório, porque isso, na verdade, não está totalmente aberto. Tem até outras maneiras de você fazer isso, mas, em tese, você não tem essa informação. Então, assim, essas redes todas, elas vão se comportar dessa maneira. Nenhuma delas é sua, é do seu negócio. E esse conteúdo, ele fica lá num tempo específico, as coisas vão rodando, né? Então, por exemplo, no Facebook, as pessoas desistem. O conteúdo, ele tem uma duração, na verdade, qualquer uma delas, porque ele tem esse feed de roll, nenhuma delas fica ali para sempre. Então, assim, você tem uma janela, né? Essa janela, esse conteúdo, ele vai durar ali um tempo. Se ele não tiver nenhuma interação, ele vai sumindo, né? Então, assim, morreu. Você fez um conteúdo que já desapareceu. Então, todo o conteúdo que você faz, por exemplo, para redes sociais, ele é um pouco... Tinha uma professora de jornalismo que falava muito sobre isso. Ela falava muito, tipo, o jornal, gente, no dia seguinte, ele é pro cachorro fazer xixi. Tipo, a gente fala de enrolar peixe, ela fala, é pro meu cachorro fazer xixi. Tipo, esse é o conteúdo é a notícia. Acabou. Então, no dia seguinte, ninguém faz nada com isso. Ele vira lixo. Então, é mais ou menos o que acontece. Então, se você não tem esse lugar seu, e aí eu te falo dessa coisa de ter um site, é isso, aquilo ali é seu, você comprou aquele lugar, você comprou aquele domínio, ele é seu, você tem aquele espaço ali durante um período de tempo, ou seja, de que maneira, não sei como você comprou, mas é isso. Você tem o seu espaço e ele é seu, você monta ele do jeito que você quiser, né? No LinkedIn, os posts duram para sempre. Eles duram para sempre, mas isso que eu tô te falando, tipo, você tem um role enorme, então, assim, você vai rodar até você achar. De qualquer maneira, ele fica para trás. Então, assim, é difícil alguém entrar, por exemplo, até no LinkedIn, ou entrar na página da Gol, por exemplo, e ver os posts todos que a Gol publicou, passando rolo. Isso é mais complicado. Então, assim, é mais comum que você veja ele no seu feed. Você assinou, tá lá. Então, tipo, apareceu para você uma notícia nova. Eu acho que o volume de post do LinkedIn é menor, né? Aí nessa de post, com o volume de posts sendo menores, acaba que a gente vê coisas mais antigas mais rapidamente. O Facebook é uma loucura. Eu tenho uma amiga minha que faz 20 posts por dia. Né? Sim. E pode ser anúncio também, na verdade. Até esses posts podem ser patrocinados, por isso eles duram mais, às vezes. Não sei, mas pode ser que aconteça. Mas isso é uma tendência
é uma tendência. Tipo assim, as pessoas acham que quanto mais posts elas fizerem por dia, mais chance elas têm de impactarem. É verdade, mas mais chance elas têm de encher o saco também. Pois Tipo... é, isso que eu ia perguntar. Assim, primeiro de tudo, quais são as mídias sociais, as redes sociais que fazem sentido as editoras apostarem? Como é que a gente pode responder isso? Que eu acho que não é uma lista, é uma resposta, né? Sim. O que acontece? Você tem, eu acho que primeiro você tem que ter o seu lugar. É no site, Aham, beleza. Para as editoras, eu acho que realmente, para qualquer empresa, eu acho que todo mundo deve ter um LinkedIn. Eu acho importante você ter o seu lugar lá no LinkedIn, mesmo que você não atualize ele, mas que você tenha a sua empresa registrada lá. Porque é importante, pode ser importante para você num momento de uma fase de recrutamento, pode ser importante para as pessoas te reconhecerem, é importante para os seus colaboradores. Então, assim, as pessoas querem fazer parte, elas têm o LinkedIn, elas querem falar que elas trabalham na empresa X. Então, assim, faz sentido você estar lá. Mesmo que você uhum, não atualize com frequência e divulgue coisas, até porque é uma rede muito institucional, não faz muito sentido você colocar post de qualquer coisa lá. Tipo, o interessante é que você realmente trabalhe a parte profissional do negócio, né? uhum, E não necessariamente vai vender qualquer coisa lá. uhum, Eu acho interessante para qualquer negócio. Para as editoras, eu acho que o Facebook e o Instagram talvez sejam os maiores. Talvez o Instagram talvez até mais agora do que o Facebook. O Facebook é importante em termos de conteúdo, né? Muito importante. Então, você vê que as editoras de fora, elas trabalham muito o conteúdo, mesmo tem lá, tipo, um like, 2 likes, as editoras de fora são muito inferiores nesse sentido de engajamento, né? Elas não têm uhum, essa pretensão, talvez até que aqui as editoras tenham, de ter essa competitividade ali um com o outro e tal. Elas têm ali o negócio delas, elas vendem de outra forma, né? Elas trabalham talvez muito mais no e-commerce e a parte de conteúdo, porque também trabalham muito com leitores. Algumas até fazem projetos separados. Então, por exemplo, tinha o Epic Reads, eu não lembro de quem que é o Epic Reads, eu acho que é daqui do... esqueci o nome da editora agora. Não. Tem uma editora específica, é uma editora muito famosa, agora não estou lembrando o uhum, nome dela. Mas ela tem um blog separado, chama Epic Reads. Se você entrar aí, Epic Reads, você vai ver que ela é da HarperCollins, eu acho, se eu não me engano. uhum, Ela tem um blog mega interessante, bombado, jovem, e que ela uhum, trabalha um conteúdo incrível lá dentro, né? Tipo, uhum, cada hora ela sobe uma coisa diferente, um vídeo, parece um BuzzFeed, é uma espécie de BuzzFeed para a editora, que é muito bacana. Então, tipo, eu acho que ter o seu site, eu acho que para toda empresa um LinkedIn, eu acho que o Facebook e o Instagram, provavelmente, que é o Facebook, na verdade, é linkado com todos esses, o Facebook e o Instagram, provavelmente você deve ter, porque é uma das maneiras mais fáceis de você trabalhar um conteúdo que não necessariamente precisa ser rápido e ágil, principalmente se você é uma pequena editora, é rápido, tá vendo? Bianca falou. Então, assim, eu acho que talvez sejam os principais, se você o tempo que você tem, usa para isso. Então, assim, talvez no Facebook você vai ter que ter, porque se você quiser fazer um anúncio no Instagram, o ideal é você fazer pelo Business Manager. Então, tenha, nem que seja um conteúdo replicado. É interessante replicar conteúdo? Pode ser que sim. Né? As pessoas falam, não, porque não é bacana. O público do Facebook e Instagram, muitas das vezes, ele é parecido. Me perguntou qual que é a desvantagem do Twitter, mesmo a editora tendo um público lá. Eu acho que a única desvantagem, na verdade, do Twitter é você não interagir. Se você não interage, você tem uma desvantagem. Se você tem tempo e tem uma pessoa trabalhando o conteúdo lá, maravilha. Tipo, se tem seu público lá, manda ver, trabalha, conversa, interage. Porque o Mas Twitter é uma rede social muito de discutir o que está acontecendo naquele exato momento. ele é quase que um chat ao vivo. Então, assim, as pessoas É, conversam. Então, assim, as pessoas têm mania de colocar muita foto no Instagram, foto de livro. Ninguém quer ver isso, as pessoas querem conversar, querem falar. Ó, uma outra pessoa falou aqui que vendeu muitos livros uhum, pelo Facebook. E vende mesmo. Eu trabalhei com muitas campanhas no Facebook e funcionou muito. Então, assim, só para responder, o Twitter vale a pena se você tem uma pessoa trabalhando com o Twitter exclusivamente. É mais importante essa conversa do que qualquer outra coisa. Eu acho que os canais principais é realmente Facebook e Instagram nesse momento. Né? Se você tem um limite, uma verba pequena, foca neles, assim, são os maiores e a probabilidade de você conseguir achar o seu público lá é muito grande. A ferramenta de anúncio do Facebook, que também é a mesma do Instagram, funciona muito bem.
você tem a possibilidade de atingir o seu público muito, de uma forma muito cirúrgica, quase, que, dependendo do que você estiver fazendo. Então, eu acho que talvez seria isso. Eu acho que até o Instagram, fazer até o Facebook, o conteúdo do Facebook, eu acho que seria mais a parte de ancoragem de link, né? O que é isso? Explica aí. É exatamente o que você estava falando que fazia. Então, assim, fez um post no blog dentro do site, joga ele no Facebook, né? Porque aí as pessoas clicam e vão para o seu site. Então, é sempre legal você mandar para o seu site. Manda tudo para o site para você aumentar o seu tráfego lá, e lá provavelmente vai ter o seu carrinho de compra, a sua possibilidade de venda, ela acontece lá. O Instagram, muita gente não vai conseguir fazer isso ainda, porque você tem que ter 10 mil para você mandar para o seu site. 10 mil seguidores. Para você mandar pelos stories, né? Porque é uma das ferramentas que tem funcionado melhor para fazer esse direcionamento de link. Pro feed do Instagram, você pode colocar um link lá, mas é mais complicado, porque a pessoa não pode clicar. Então Tadeu, fica mais... o Yuri está perguntando se vale a pena investir tanto em stories quanto no feed. Qual que é melhor? Vale muito a pena investir no feed. O feed funciona pra caramba, assim. O Stories. O feed funciona super bem, eu acho que é importante você manter uma periodicidade ali. O Stories, ele roda muito bem, tipo, a visualização dele é muito boa. Se você consegue, então, colocar link, é maravilhoso, assim. A pessoa, sem querer, ela chega no seu conteúdo também. Tem muita gente que usa o Stories como zapear na televisão. Você clica no primeiro, vai indo, tipo, não gostei, não, esse tá falando chatice, não, esse é legal, que interessante. Então, assim, você pesca a pessoa por ali. O feed, às vezes, é muito lotado, é um conteúdo um pouco mais... tem muita coisa que acontece na vida das pessoas, que interessa muito mais a gente do que de uma editora. Então, eu acho que o Stories, ele acaba funcionando melhor, às vezes, até como interação mesmo. Tipo, mais do que videozinho de propaganda, é o cara mesmo. Tipo assim, se você tem uma pequena editora, por exemplo, fala do seu livro, vende o seu peixe, fala com o autor para ele fazer um vídeo, fala, esse aqui é meu livro novo, tá chegando e tal, conheça, blá, blá. Isso é muito legal. Então, eu me lembro que uma das estratégias principais, por exemplo, quando a gente lançou o site novo da Sextante, que tinha um blog, era, inclusive, ancorar esses textos no Stories, né? Então, no feed a gente falava mais sobre os livros, fotos bonitas, coisas interessantes, do que falava, mas o Stories era muito para isso, para falar sobre o que tinha lá para você ler, para você ir para o site, ler uma matéria sobre um livro, ler uma discussão sobre um tema, e no final você tem uma indicação de livro, né? E a gente não falou nada de YouTube ainda. Pois isso aí... Nem então, de YouTube, nem de book trailer, que é uma coisa que tava na moda e eu não sei se ainda tá. Sim. O YouTube, na verdade, é a rede social mais utilizada, talvez, eu não sei no mundo, mas no Brasil, com certeza, o YouTube é uma das redes sociais, uma das maiores redes sociais. Na verdade, eu meio que tenho um problema de considerar ele uma rede social, porque eu acho que ele é mais uma espécie de televisão. Beleza que todo mundo pode fazer, você tem a parte de interação, mas eu acho que ele diferencia um pouco nisso, né? Apesar das pessoas usarem ele como entenderem ele como rede social, eu tenho uma dificuldade de entender como rede social, eu entendo como uma plataforma de vídeo. O YouTube é super importante, é incrível, mas se você é uma pequena editora, a chance de você fazer um canal muito ruim é muito grande. Né? Porque a verdade é essa, porque por recurso é difícil você construir um canal, não necessariamente uma pessoa vai conseguir falar tão tranquilamente no vídeo. Eu, por exemplo, hoje, já te falava com você, pelo amor de Deus, eu tenho horror de falar para computadora, eu tenho dificuldade. Então, assim, muita gente tem dificuldade de falar para a câmera, e isso é um fato. Então, assim, não necessariamente as pessoas vão conseguir construir esse canal com toda a dificuldade que tem. Na época da Sextante, a gente ia criar um mini estúdio lá dentro para criar esse canal, mas a maior parte das coisas que eu fazia, como eu resolvi isso, foi realmente criando alguns book trailers. A gente criou muito book trailer, eu fazia muita entrevista com o autor. Eu comecei isso lá dentro, a gente começou a fazer entrevistas, eu contratei uma produtora, ia até o autor, fiz com Maria Silvia Bastos, com o Prembaba,
com Bruno Lombardi, com Carlos Burri, todo mundo que você imaginar que lançava um livro e falava, não, esse cara é brasileiro, ele está aqui, temos que conversar com ele, gravar um vídeo, principalmente nessas pessoas que estão muito interessantes. É isso, né? Porque assim, eu falo que eu trabalho no mercado de livro, mas eu não tenho uma editora, né? Porque a gente trabalha com pós-graduação em gestão editorial, em escrita criativa, em cursos livres que tem muito a ver com o mercado de editora, né? Design editorial, preparação e visão de texto, tradução, essas coisas todas. E na hora que a gente para pensar nisso aí, esses vídeos que eu tô fazendo aqui nas lives que só aconteceram por causa do corona, eu tô falando, gente, isso tá funcionando e eu tô gostando. Então eu vou gravar, eu tô colocando no YouTube e a ideia é o quê? Conseguir mais atenção de determinadas pessoas, né? Porque bem ou mal, os assuntos são diversos, as pessoas buscam e ficam sabendo e tem um reforço de marca ali. Não é um vídeo produzido, porque não tem um roteiro, não tem nada. Tem alguém aqui pedindo para falar depois de podcast. O engraçado é que isso aqui tá parecendo um podcast, só que com vídeo, né? Meio esquisito. Super. Mas, assim, é um bate-papo com as pessoas escutando. Enfim, o que acontece? E a gente está vendo uma variação muito grande dos modos com que esses vídeos estão saindo, né? Porque se eu estou aqui com você, eu estou num estilo meio podcast, com outra pessoa vira uma discussão, comigo geralmente é uma aula altamente didática com 350 PowerPoints. Quem tem aula comigo me conhece. Eu fico dando dica número 1, tal coisa, 2, tal coisa. E aí é extremamente visual, nunca funcionaria no podcast, porque depende muito desse visual. Esse aqui as pessoas podem, sei lá, colocar no celular e correr na praia escutando um dia, exato, não tem problema. Né? Mas então, eu acho que esse reforço de estar ali de alguma forma é interessante. O problema é justamente isso, produzir vídeos decentes, né? E aí a gente tem que discutir essa coisa da produção do vídeo, porque na hora que você vai fazer um book trailer pode sair uma porcaria. E tem o lance de você fazer um YouTube de conteúdo, quase como se fosse seu blog, né? Que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Nem todo mundo está a fim de ler, mas talvez a pessoa esteja a fim de escutar ou assistir, né? E aí é outra parada que dá para fazer. Dá para fazer o que a gente está fazendo aqui com alguns autores, não todos, porque tem autor que fala mal pra caramba. Exato, esse é o problema. O único problema, na verdade, eu acho assim, a gente consegue montar, eu acho que tem um canal no YouTube, ótimo, tem um canal no YouTube, mas assim, o que você vai fazer vai depender muito do tempo que você tem e da qualidade das pessoas que estão lá e dos recursos que você tem. Então, assim, não adianta querer fazer tudo. Eu acho que o único problema, na verdade, são as pessoas tirarem para tudo quanto é canto. É legal você ter, e é legal você ir aos poucos vendo o que você consegue fazer. Então, assim, toda a sua agenda de negócios, assim, montei o meu negócio, vou vender isso, para quem que eu vou vender, onde que eu vou falar, para quem que eu vou, como que eu vou chegar nessas pessoas? Poxa, eu vou criar, tem o meu site aqui, eu já consigo fazer venda por ele, beleza. Como que eu vou levar essas pessoas para o site? Vou numa rede social. Eu consigo fazer conteúdo para todas as redes sociais que tem? Não. Eu vou focar aqui no Facebook e no Instagram, porque eu posso fazer a programação direta, né? Eu posso programar no Facebook e aparecer no Instagram e no Facebook. Eu faço essa programação de semanal, que o ideal é você ter pelo menos uma previsibilidade, e eu consigo fazer alguns stories sobre isso. Esses stories, eles podem ser o próprio post, que eu posso divulgar só para as pessoas terem mais um lugar para pegar meu conteúdo, ou eu posso realmente gravar um vídeo. Eu falo bem, poxa, tô direitinho, dá para falar? Dá. Então fala, tipo, legal. Aí eu tenho um projeto maior, vou lançar esse livro. Esse autor é muito legal, ele fala super bem, quero fazer um vídeo dele. Eu acho que vale a pena, por exemplo, fazer um vídeo e colocar no YouTube. É legal você fazer no Instagram, é super legal. Agora você vê que live tá assim, bombando no feed, no stories ali. Você vê o story, todo mundo tá em live, o povo tá até brincando. Tipo, você abre uma geladeira, aparece uma pessoa fazendo uma live. Porque é isso, tipo, é um momento que tá todo mundo em casa e todo mundo tá mostrando o seu trabalho. Mas é legal você ter esse trabalho no YouTube, porque o YouTube é a maior rede social de vídeos. A maior rede social, na verdade, sendo considerada rede social, é a maior rede social do Brasil. Então, assim, muita gente vai no YouTube, o mecanismo de busca de metadados no YouTube é incrível. Então, assim, a facilidade para essa pessoa encontrar o seu conteúdo lá vai ser muito grande. Então, se é um vídeo, se tem uma produção,
vai lá, grava o vídeo com esse autor que é incrível, Uhum. dedica um pouco de recurso, né? Tipo, faz um vídeo legal, conversando, que seja um bate-papo. Normalmente, para livro, funciona muito bate-papo. Então, assim, a gente quer saber por que esse cara escreveu esse livro e como que é esse livro. Entendeu? Não adianta eu Pois botar é. uma menina, ah, não, ela foi ilustrada pelo desenhista tal, ela tá caminhando na praia, ela vê uma lua. Não é um filme, amigo, ele não vai ver isso no livro. Então, assim, Uhum. é legal você falar o que que é, sabe? Tipo, quem que escreveu isso? Esse cara é interessante, esse cara tá falando umas coisas legais, eu concordo com esse cara, eu quero ler esse livro. Então, assim, essa história desse livro, ela tem que vender muito mais do Pois que um... é. Então, é muito por aí. Sim, e principalmente, assim, e isso funciona para todos os canais, né? Tipo, o Sapiens, eu quase me rasguei de felicidade quando a Ler me convidou para assistir a palestra Igual, é, do Yuval imagina. Harari, porque, mesmo que ele não fosse falar nada de interessante, ele não falou, porque era 15 minutos de palestra, né? Mas, Ele assim, deu um... eu quero entrar na mente daquele cara, eu quero tomar um chopp com ele desesperadamente. Ou pelo menos estar no mesmo ambiente que ele 15 minutos. Pois é, eu quero só estar ali, ser ar-condicionado no quarto andar da galeria do Teatro Municipal, descobrindo que Todos lá nós. embaixo. Hashtag somos todos. Pois é, né? E aí, assim, e aí a gente tem também pessoas que você acha interessante, até porque é fenômeno, né? Da onde que Claro, fulano tira a inspiração, sei lá, Dan Brown ou a claro. e é o Ah, James, eu notei, 50 você tons de sabe, cinza, eu, tem fábulas, né? Tem histórias assim, porque ela sim, estava escrevendo uma fanfiction do Crepúsculo, e aí não sei o que lá. você sabe que eu A tenho... pessoa não é nem uma autora boa, que o último livro dela, assim, Sim, nossa senhora, que coisa sim. horrenda. Mas a gente quer saber como é que ela teve aquela ideia, porque estourou, cara. É Ou se isso, é não isso. é, talvez não é nem a ideia, é o que ela fez para estourar com um livro tão ruim. Como que ela faz para vender esse livro? É tão ruim. Pois é. Qual é seu Não, você sabe que segredo? eu tenho uma história curiosa, porque eu adorava, eu sempre gostei muito dessa parte de vídeo, eu sempre queria gravar com todo mundo, eu sempre queria vídeos de fora, eu mandava e-mail para tudo quanto é lugar para saber de vídeo, quem que tinha, o que tinha de conteúdo, se tinha alguma entrevista e tal. E aí a gente lançou um livro na época que chamava A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wollenberg, que é um alemão, se eu não me engano, e eu descobri um documentário sobre, que tipo, se baseava no livro dele, que tinha, eu não sei se era Ucrânia, não era na Alemanha, não, era um trem, era um outro país que eu não me lembro qual que era. Eu sei que eu entrei em contato com a produtora que produziu esse documentário, Ah, porque eu queria o trailer do documentário, porque tinha ele falando no trailer. E era um trailer maravilhoso. Tá lá no site, no YouTube da Assistente, provavelmente tá lá. É lindo, tipo, essas árvores. Ele falando como as árvores se conectam uma com a outra e papapá. E eu pedi para eles usar. E eles falaram assim: olha, beleza, você pode usar esse trailer. Mas vocês têm que me fornecer legenda pro documentário inteiro, que tem sobre, uhum, sei lá, 40 minutos, alguma coisa desse tipo. E aí eu fui caçar um tradutor, eu acho que era alemão, sim, porque eu acho que ia ser mais fácil isso, mas eu sei que eu fui caçar um tradutor para fazer esse trabalho pra gente, tipo, traduzir o uhum. documentário inteiro pra gente poder usar o trailer, traduzir, colocar em legenda em português pra gente usar esse, e foi, assim, incrível, tanto que a Globo pediu pra gente, na época eles queriam fazer uma matéria de Fantástico, do Fantástico, mas não teve como ilustrar, e eles pediram o documentário do pessoal lá de fora. E aí eu consegui conversar com eles e falei, olha, Caramba. a maior emissora do Brasil está pedindo esse documentário, vocês têm como mandar pra gente sem legenda? Eles tinham que ser sem legenda, que a Globo é assim, é diferente. Falou, não, sem legenda, Uhum, eu quero usar só as imagens. E a gente acabou fornecendo esse documentário, que era alemão, sei lá que diabo que era, que a gente teve uhum, essa negociata toda para ter um bom vídeo. Esse vídeo tinha um super acesso lá, tipo, um grande acesso, a gente teve pouca publicidade com ele, a gente gastou pouco dinheiro, mas ele teve um mega acesso, as pessoas comentando no vídeo, falando, eu amo as árvores são lindas, todo comentário possível, assim, desde desse vídeo até Gessé Souza, que é um cara super polêmico, Ruth Manos, que é uma autora incrível, que era uma colunista do Estadão, a gente fez um vídeo com ela engraçadíssima, Rosana Herrmann. uhum. Então, assim, essas pessoas você não tem como deixar esse conteúdo passar. Você pegou uma pessoa carismática, uma pessoa bacana, também ama Ruth Manos, Liz, você pegou uma pessoa bacana, então
cara, aproveita e grava esse conteúdo com ela, porque essa pessoa vai vender um livro, Bela Gil, essa E pessoa vai vender um assim, livro, cara. dependendo da pessoa, você não precisa de um roteiro, você não precisa de um estúdio. A gente está fazendo isso aqui agora, né? É uma coisa que demora 2 horas para ser feita. Se a pessoa for uma pessoa tranquila e você tem material interessante. Pode não estar bonito, mas está ali Sim, aquele conteúdo interessante para a pessoa assistir e a pessoa quer o conteúdo, né? Não interessa se claro, tem, sei claro, lá, é ponto. orelhinhas de gato atrás de você ou não. As lives de fora são ótimas, assim, das editoras de fora. Tem grandes editoras lá fora que fazem lives, assim, são engraçadíssimas, assim, porque é um com tele... não tô ouvindo, cortou, não sei o que, tipo, porque o público leitor, né, e aí a gente fala do leitor mesmo, ele quer conteúdo, então, assim, ele tá muito preocupado em saber de onde que veio esse livro, como que é esse livro, isso é Sim, interessante, isso é um sim. conteúdo que se vende, então, assim, no nosso caso, a gente teve um outro livro também que foi interessante, que era da Nicola Jung. A Nicola Jung do Sol também é uma estrela. Ela tem outro livro que é Tudo e Todas as Coisas, que foi filme também. Uhum, Essa autora era uma autora que trabalha sempre com protagonistas negros, que normalmente refletem um pouco dela, e trabalha muita representatividade. Então tem sempre um oriental, ela é casada com um oriental, agora eu não uhum, sei se ele é coreano, não sei o que ele é, mas ele é oriental, e asiático, sei lá, enfim. E ela sempre coloca isso. Então, assim, esse fato é um fato para a gente vender o livro. Então, assim, uhum, não necessariamente é só a história, mas todo o fato dela ter uma luta muito grande por representatividade e a fala dela, e o livro reflete muito isso. Então, assim, o livro uhum. tem muito em torno disso, isso é um fato. Então, Chimamanda Ngozi, grandes autores, por exemplo, que você vende pela própria persona. Você tem um É, autor que é o cara que vai vender o livro. Então, sem dúvida. também. Vou fazer um parênteses aqui para fazer umas perguntas para você Tá, pelas coisas que o pessoal está fazendo no chat, tá? A manda lá. Bianca está perguntando se o IGTV está crescendo, se vale a pena, que tipo de conteúdo colocar lá e se está roubando o lugar do YouTube. Não, não está roubando o lugar do YouTube. É uma boa plataforma de vídeos, funciona bem, mas ainda é uma coisa nova. Tipo, toda a plataforma, toda a ferramenta que surge, ela surge como o grande destruidor do YouTube, ou a nova rede social que surge, ela vai destruir o Instagram, ela vai destruir o Facebook. E isso tudo acontece assim num espaço até muito longo, principalmente para a gente aqui no Brasil. Você tem os early adopters, você tem os jovens, você tem os meninos de 15 anos que vão provavelmente não querer usar o Instagram ou o Facebook, porque já são lugares de velho, porque é assim que Uhum, funciona. Então, assim, as pessoas mais jovens vão mudando essa plataforma, essa ferramenta, essa nova maneira de consumir conteúdo, e isso uhum, acontece. Então, assim, uhum, mas ainda o YouTube é o maior deles todos. A plataforma de vídeo do Instagram, eu acho que o que tende a crescer muito mais é a própria live. Essa questão da live agora, nesse momento, as lives estão todas sendo feitas praticamente pelo Instagram, por causa uhum. das personalidades. Então, assim, não é nem necessariamente por causa da plataforma, mas porque sei lá, Manu Gavassi tem agora 12 milhões de seguidores no Instagram. Então, onde é que você vai fazer essa live? No Instagram. Porque você quer que as pessoas que sigam ela sejam notificadas lá que tem uma live acontecendo. O pessoal está perguntando de podcast, se são boas É. ferramentas para vender livros. Podcast é uma coisa, eu amo podcast, acho genial. Não sou um grande ouvinte de podcast, mas eu acho uma plataforma genial. Até pela própria facilidade que você tem e que você não precisa tanto de recurso, assim. Assim que, sei lá, no primeiro ano de Sextante, no primeiro ano que eu entrei na Sextante, eu falei, vamos fazer um podcast urgente, porque o livro da Sextante, por exemplo, é a cara de podcast. Porque são todos livros de discussão, né? E discussão, assim, é isso, Ruth Manos falando sobre comportamento, Brené Brown falando sobre vulnerabilidade, o Robert Wright falando sobre budismo, o cara, por exemplo, Peter Olemar falando sobre as árvores. São coisas muito interessantes, sabe? Tipo, é muito curioso, são assuntos que dá pra gente ficar falando horas, assim, e debatendo, falando, tipo, não, pô, a árvore é igual pessoa, cara, a árvore se comunica com a outra, ela tá tentando se ajudar, e eu nunca pensei sobre isso, eu nunca pensei na árvore como um organismo vivo. Então, assim, isso dá assunto. E na época ninguém gostou muito da ideia, ninguém falou, não, isso é muito complicado, ninguém ouve isso. Eu falei, não, beleza, ok. Quando eu tava saindo, tipo, nos últimos 6 meses que eu fiquei nessa cidade, eu falei, não, a gente tem que fazer um podcast, outra editora fez, a companhia lançou um podcast incrível,
que ficou super bacana, que tá no Spotify, essa estante acabou lançando um também que ficou super legal, a Intrínseca tinha podcast também, e é interessante porque é isso, é um negócio que você não precisa de visual, e teoricamente o livro é isso, você não precisa de visual, você não precisa de mostrar alguma coisa para alguém, você pode só falar sobre ele. Dependendo Então, do livro, né? Tem livro que do livro, precisa. claro. Tem livros que precisam do visual, livros infantis e outras Claro, coisas que aí vai depender da ilustração. mas você sabe que até o livro infantil, assim, se você tem um debate, porque às vezes o livro infantil você vai vender mais para a mãe ou para o pai. Então, assim, às vezes até o livro infantil, se você consegue, por exemplo, falar sobre ele, o que ele propõe, ele vai procurar mais esse livro. Então, assim, ele vai querer ver como é esse livro, ver o visual, se você fala sobre ele. Então, o livro é uma coisa muito legal de falar sobre. Então, é muito interessante de você debater, por exemplo, sobre qualquer livro. Assim, você vai falar, por exemplo, sobre a... Como é que é aquele livro que a Judith colocou? A Parte que Falta, por exemplo. Só de você, por exemplo, discutir sobre esse livro é muito legal. Então, assim, você vai acabar querendo procurar ele na livraria e vendo que diabo é esse livro. Então, é bacana porque, principalmente, o público de negócios é um público que gosta de podcast. Eles gostam daquele aplicativo que chama 12 Minutos. Eu não sei se vocês já ouviram, que fala, resume o livro em 12 minutos. É curioso isso, eu acho que é um pequeno concorrente das editoras. Ele resume os livros de negócio em 12 minutos numa discussão. Beleza, que não é a mesma coisa, mas assim, já ajuda. Então, o cara que está indo para o trabalho, no carro fechado, ele põe aquele trem e vai ouvindo, né? Tipo, os audiobooks estão crescendo por causa disso também, né? Exatamente. A galera não tem mais tempo, elas querem escutar o livro. Exatamente. Que é o mesmo lance do podcast, né? Aqui em casa, às vezes, a gente escuta alguma coisa, geralmente é até vídeo gravado de um podcast, porque tá no YouTube, mas eu não preciso ver a imagem, eu posso estar lavando louça e estar escutando, isso é bem legal. Isso é muito legal, até a própria maneira de você passar para frente isso, de você dar um share, o compartilhamento disso é muito legal. Você poder dividir com as pessoas esse tipo de coisa no próprio aplicativo, mandar playlist, mandar para as pessoas, tipo, ouve isso, hoje falou sobre tal coisa, e é isso, você também tem como inserir assuntos. Se você tem uma editora média, às vezes, você consegue colocar pessoas falando sobre o tema e vender mais de um livro. Quer dizer, você fornecer bibliografia, você vai discutir sobre, sei lá, sobre vulnerabilidade, por exemplo. Você vai botar a Brené Brown, você vai colocar um outro livro de Eckhart Tolle, sei lá. Você vai juntar vários autores e falar sobre um assunto. Então, isso é muito legal. Pode dar muito certo. Sim. Se convidar para participar de podcasts dos outros também é interessante, né? Tem sempre uns podcasts de literatura e tal, que você pode falar, oi, estou lançando um livro, e aí, posso participar? Claro. É legal, né? E montar podcast da própria editora também. Eu acho que podcast é uma coisa rápida e bem legal, assim. Eu não sei qual é o percentual de brasileiros que realmente escutam podcast. Eu acho que a coisa cresceu muito agora porque a Globo está fazendo, que antes disso ninguém nem sabia o que era, né? Mas eu não sei como é que é. É do SlideShare. Eu estou mandando para vocês esse aqui é o internacional, na verdade é o global, mas tem um especificamente sobre o Brasil. Esse é o global. O global está super atualizado, ele está em abril, ele está até falando sobre a crise do coronavírus, enfim. É super interessante porque ele fala esses dados de acesso, de rede, de maior rede, e ele fala por país. Então, esse é o global, e nesse próprio lugar você vai encontrar essa informação só do Brasil, de quanto tempo o cara gasta por dia em rede social, internet, o que ele faz, qual que é a maior parte do público, isso é bem legal. Como é que a gente pode saber? Tá, abrimos lá nosso site, né? Nosso site tem um blog, já respondendo a pergunta da Clara. Normalmente a gente não abre um blog fora do nosso site, a gente põe o blog dentro do nosso site, não são dois endereços diferentes, tá? Se você for ver... entra lá no site do Nesp que você vai entender. Você tem lá o negocinho blog, e aí com as publicações que a gente faz. É para colocar o blog dentro do negócio. A melhor ferramenta para fazer isso é o WordPress, tá? Disparado. Tá, montamos o nosso site tem um blog, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn. Como é que a gente sabe que a gente está indo bem? Ou como é que a gente sabe qual é o nosso status? Isso, aí o que vai acontecer? Você vai começar a trabalhar com reporte, né? Você vai começar a trabalhar reporte, né? Então, qual que é o seu objetivo com a sua comunicação online?
Bom, provavelmente, se você tem uma pequena editora, você faz a venda direta, e a venda direta está dentro do seu site. Então, provavelmente, você vai ter que definir KPI, você vai ter que definir os seus indicadores certos para começar a medir. Então, você vai ter que começar a medir o acesso do seu site, a quantidade de cliques que o seu site tem, onde essas pessoas clicam mais no seu site. Esse é o principal, de onde essas pessoas vêm. Esse é um dos principais... pode falar. Isso tudo a gente faz pelo Analytics do Google, normalmente, né? Tudo pelo Analytics do Google. Ou ferramentas externas, por exemplo, que você vai acoplar o Analytics. Tem algumas ferramentas, por exempal, como o Social Bakers ou Brandwatch, que você consegue acoplar o Analytics ali dentro. Mas aí já fica caro. Fica caro. O Analytics é de graça. Tem razão. Se você colocar no Analytics ali, você vai ter que fazer normalmente as pessoas fazem um pequeno curso, a Google tem cursos de graça sobre isso, então você faz um pequeno curso ali de Analytics, entende mais ou menos como é que funciona, para você conseguir entender de onde está vindo a sua audiência e como você vai fazer para atrair ela para lá. E assim, não sei você, eu recebi em determinado momento do Google, assim, eu estou te oferecendo R$200 para você começar a usar a ferramenta Google Ads. E aí eles me davam 200, e aí eu ligava, marcava uma reunião, uma pessoa me ensinava a fazer a configuração toda, e aí ele fazia um acompanhamento por um mês, me ligava em 15 dias, ligava em 30 dias, e eu sentava com ele, ia organizando as coisas, explicando o que precisava. Eu não lembro se era 200 ou R$400, que na verdade é só, eles estão me dando um bônus ali, para eu começar a usar a ferramenta e ver se está funcionando. E aquilo, poxa, aumentou a quantidade de pessoas indo para o meu site absurdamente, assim. Claro, é isso mesmo. O que vai acontecer é isso, você vai montar o seu site, vai começar a aparecer gente, provavelmente, porque aí você vai fazer um negócio. Porque quando você monta o seu site, você tem que pensar na parte de SEO, né? Você vai ter que pensar em termos de palavra-chave, tudo que você usa ali dentro do seu site, você tem que pensar que são palavras ou termos ou coisas que as pessoas estão buscando, ou que o seu público está buscando. Então, todo esse pensamento, ele tem uma parte específica que chama SEO, que é essa parte que tem no WordPress, inclusive, que é acoplado ali, que dá para você fazer de uma forma mais tranquila. Você, obviamente, você pode contratar um profissional disso, que é muito bacana, mas você consegue fazer o básico e montar ali uma coisa que seja atrativa. E se você tem um conteúdo dinâmico, você vai ter pessoas chegando ali por mecanismos de busca, provavelmente. E aí você montou esse site, e aí você vai começar a divulgar esse site, né? Então, você tendo o Analytics e o site pronto, você vai fazer uma leitura do que está acontecendo, e aí você vai montar a sua estratégia de divulgação, né? Onde que eu vou divulgar? Beleza, o Facebook foi o que eu elegi, o que eu tenho tempo para fazer é Facebook. Faz Facebook, né? Já que vai fazer Facebook, faz o Instagram também, porque é muito tranquilo. Então, assim... É a mesma coisa. Dá para você fazer muito rapidamente os dois. E foca mais no conteúdo, o conteúdo de texto, o conteúdo textual do seu site, de blog, você coloca ele no Facebook. O seu conteúdo mais imagético, você põe ele mais no Instagram, porque o Instagram é uma rede mais imagética, é uma rede mais de mostrar o livro, mostrar pessoas com o livro, mostrar o seu público, é uma vitrine, mais do que o Facebook. O Facebook, ele trabalha muito a parte de conteúdo, e cada vez mais ele está indo para essa linha, né, até em termos de vídeo. E aí você vai começar a divulgar nessas outras plataformas. Tem toda essa parte de anúncio que ela é extremamente importante. O Google Ads, o Facebook Ads, o Instagram Ads, o Twitter Ads, tem ads para tudo quanto é lado, né? Até a própria parte de influenciador, de você comprar um espaço num meio específico. Você tem muitas formas de fazer isso, né? Você tem uma parte também de conteúdo, com ferramentas específicas. Então, se eu ficasse aqui, eu ia ficar aqui de dias falando, mas você vai começar fazendo na sua rede. E aí, você vai começar a medir através disso. Como você vai medir? Aí você vai ter que ver o que importa para você. O que importa para você? Normalmente, o que vai importar é que as pessoas cheguem até o seu site, porque você tem que vender o livro, né? Então, assim, eu quero que as pessoas cliquem no link que eu colocar no Facebook para ir para o meu site. Mais do que elas deem like no meu post. Né? Pode ter ali um material ali que tem 100 likes no post. É bom que tenha like no post? Claro que é bom. Primeiro porque isso aumenta a durabilidade do post ali.
Se uma pessoa deu like, esse post é como o Facebook, ele trabalha mais ou menos assim, ele vai liberar o seu conteúdo para, sei lá, vou botar um dado aqui que é completamente louco, mas assim, ele libera seu conteúdo para 5 pessoas, né? E aí esses dados são mentira, viu, gente? Mas ele libera o seu conteúdo para um número X de pessoas. O que ele fala é que ele libera para as pessoas que mais curtem e que mais interagem com o seu conteúdo. Ele liberou para essas pessoas. Se essas pessoas curtiram, interagiram, clicaram, fizeram qualquer coisa, ele libera para mais 15. E aí vai indo. Então, assim, quanto mais like tem, mais ele vai liberando o conteúdo e vai aparecendo para mais pessoas. Então, por isso que é importante a gente ter o like. Não porque as pessoas amaram o seu conteúdo e você é incrível, porque isso não faz o menor sentido. Então, qual que é a métrica que é mais interessante? Qual que é a Depende. métrica? Depende. A métrica, para mim, sempre a métrica mais interessante para mim, eu sempre penso que ela é as pessoas irem para o meu site. Porque é lá que eu estou vendendo. Então, assim, se não for lá que eu estou vendendo, beleza. Então é ir para o site de quem tá vendendo. Da Amazon, que seja, né? Exatamente. Então, assim, o link da Amazon que eu coloquei lá, compre agora. Então, assim, por exemplo, se eu quero que as pessoas assistam o vídeo, ótimo, porque isso também é super importante. Mas, assim, eu quero que elas assistam o vídeo, mas que depois elas vão para algum site de compra, ou pelo menos elas vejam que vão comprar na loja, enfim, ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, essa interação com o conteúdo, ela é mais importante do que o simples fato de curtir, né? Comentar é legal também, tipo, é bom que as pessoas façam isso, porque isso aumenta a minha penetração, né, do conteúdo, quer dizer, o conteúdo vai para mais pessoas. Isso é ótimo. Mas, assim, eu preciso mesmo que eles cliquem, que eles se interessem pelo que eu estou vendendo, ou que eu estou contando para eles, como, por exemplo, um post de blog. É mais não importante adianta, que as pessoas clicaram. Não adianta dar like e não comprar, né? É aquela coisa do... É igual o Beetle, aquele New Beetle, que era o Fusquinha novo, que saiu até da Barbie. Todo mundo gostava, mas ninguém comprou aquele carro. Todo mundo ama, mas não vai vender, entendeu? Tipo, porque isso é saudoso, é interessante, eu olho um negócio, falo, que legal, que bonito, dei like. Mas assim, e aí? O que vai acontecer disso? Essa interação, o que surgiu dessa interação? Então é muito importante você avaliar esses dados que você tem. Todos esses dados você vai ter. Então, assim, a coisa mais linda da comunicação online, por mais que ela seja, às vezes, muitas das vezes, meio não necessariamente totalmente segura, mas, assim, você vai ter esses dados para pensar. Então, assim, você tem um analytics que vai te falar quantas pessoas foram no seu site, de onde eles foram, quanto tempo eles ficaram na sua página, quanto tempo eles ficaram em determinada página. No Facebook, você vai ter o número de likes, o número de comentários, o número de pessoas alcançadas, o número de impressões do seu post. Você tem um monte de coisa ali dentro, de onde que elas são. Esses dados todos, eles precisam ser analisados. Por isso que eu falo, tipo, não adianta você ter 7 redes sociais, porque você não vai conseguir ler tudo que elas têm para te falar. Então, muitas das vezes, se você tem uma rede social e você lê tudo sobre ela, você começa a entender o que você está fazendo ali dentro. Então, assim, é importante que você entenda, é importante que você leia os dados e que você tire alguma coisa disso. Toda a campanha, eu falava muito isso quando eu trabalhava diretamente com anúncio. A campanha, ela sempre tem que te dar aprendizado. Lógico que a gente quer vender, a gente quer trabalhar um assunto nas redes, mas ela tem que te dar um aprendizado. Cara, você tem que sair dessa, tipo, esse cara aqui é esse, é esse, é esse. Você tem que saber alguma coisa. Tem muito a ver com aquele ciclo da startup que o pessoal fala, né? Você constrói alguma coisa, depois você analisa os resultados, conserta e faz melhor depois. Exato, exatamente. Né? Eu penso que esse livro aqui é para mulheres de 30, porque é isso, a gente vai no chute, né? Porque assim, pesquisa é uma coisa complicada de fazer, é uma coisa cara. Então, a gente não sabe. Então a gente lê o livro e fala, bom, eu acho que deve ser para pessoas. Mulheres de 30 a 42 anos, que tenham filhos, etc. Quando você vai ver, as pessoas que interagiram com o seu conteúdo e que estão indo comprar o seu livro, não são essas pessoas, são pessoas completamente diferentes dessas. Então, assim, o mínimo que você vai fazer é você entender o que é isso, entendeu? Tipo assim, esse livro aqui, na verdade, a gente está conversando com essas pessoas. Por que razão? Como que eu faço um outro livro que seja parecido com... Então, por exemplo, eu me lembro que, na época dos livros, a gente trabalhava muito, assim, tipo, as pessoas que leram... Isso eu fiz no site inteiro da Sextante. As pessoas que leram Eckhart Tolle vão gostar de ler também tchum, tchum, tchum. Eu fiz isso pessoalmente e manualmente. Então, eu cadastrei, por exemplo, 670, eu acho que, autores da Sextante, e eu linkei um com o outro. Então, cada autor que eu colocava, eu pensava, tipo, com quem tem a ver Brené Brown? Com Tara Mohr, nossa, por isso que eu tô com esses nomes ainda na cabeça, eu acho que ainda não saiu. Mas, assim, com Diana Garbin, com não sei quem, eu tinha que fazer essa conexão.
E essa conexão não é só por tempo, porque vocês trabalham com livros, então, assim, vocês sabem a quantidade de gêneros literários que existem no universo. Então, assim, cada um é mais... A tabela é uma coisa absurda, então, assim, não tem como você comparar. Esse é ciência, esse também, mas eles são totalmente diferentes. São dois públicos completamente diferentes. Então, não dá para eu relacionar só pelo tema. Eu tenho que relacionar pelo autor, eu tenho que relacionar pelo conteúdo do livro, eu tenho que relacionar, sim, pelo gênero. Então, assim, tem uma quantidade de coisas que eu tenho que entrelaçar. E aí, necessariamente, o autor não puxa o livro. Então, sei lá, quem leu Brené Brown vai gostar de ler Diana Garbin, beleza. Mas não necessariamente um livro da Brené Brown tem a ver com a Diana Garbin. Sim. Vai ver o livro da Brené Brown tem a ver com outro livro de não sei onde, porque aí ela escreveu um livro que não necessariamente está nesse tema. Então, é igual livro de dieta e livro de culinária. Quer dizer, os dois são comida, mas eles não têm nada a ver. Não é isso que a gente está falando. Pois é, né? Você marca tudo como culinária, tem um vegano e um como fazer churrasco. Exatamente, exatamente. O livro de culinária, o livro de dieta, por exemplo, ele tem mais a ver com a parte de saúde do que de culinária, muitas das vezes. Então, assim, você está falando de uma outra coisa. Então, é complicado você relacionar. E você também não pode falar, por exemplo, a gente tinha um livro, o livro da Sophie Derran, que é uma pessoa incrível, que mudou meus hábitos alimentares, mas a Sophie Derran, ela tem um livro que chama O Peso da Dieta, que ela fala contra as dietas restritivas. Então, ele tem algumas receitas e algumas coisas que você pode fazer, mas que não são restritivas. Então, assim, ele não é necessariamente um livro de culinária e ele não é um livro de dieta. Porque se eu colocar ele como um livro de dieta, eu estou cometendo uma atrocidade, entendeu? Tipo, as pessoas que compraram Peso das Dietas, eles não vão ler a dieta dos 7 dias. Porque eles são contrários. Assim, justamente aquilo que a gente estava falando no começo, de publicar 2 livros que se chocam. Exatamente. Tinha a dieta dos 30 dias e o peso das dietas. Não faça dieta. Faça dieta. Tipo, é isso. Assim, você tem que trabalhar isso de uma maneira muito inteligente. Você tem que fazer essa conexão, e essa conexão é pavorosa quando você tem diversos tipos. Então, comecem de hoje, porque é muito difícil. Se você... a gente, na Sextante, na época, eu acho que a gente subiu, acho que foram 2.500 títulos de livros. E 700, quase 700 autores. A gente subiu manualmente. E fazendo a conexão de qual livro, qual autor tem a ver com qual a rede social. Aí, imagina, subiu até... Na hora que subiu um autor, era achar foto desse autor, foto de alta qualidade, com boa resolução, rede social, canal no YouTube, metadados, não sei o que. Ela falou, gente, eu vou enlouquecer, tipo assim, fazendo isso o dia inteiro. Então, assim, e relacionar, e pensar, usar a inteligência e falar, o que isso tem a ver, né? Com o que isso tem a ver, né? Então, isso é uma das conexões mais importantes e dos aprendizados que você pode tirar de campanha. Então, assim, você fez uma campanha de um livro, não vendeu, beleza, para quem você anunciou? Como que você anunciou? Quem são as pessoas que interagiram com o seu conteúdo? Então, assim, não é um trabalho fácil, porque não é uma pessoa que vai chegar para você e vai falar assim, uma pessoa vai chegar para você e vai falar, o peso da dieta provavelmente tem a ver com a dieta dos 8 dias, os 7 dias. Revolução dos Bichos de George Orwell está na seção de pets. Exatamente. É isso, a pessoa vai fazer isso. Porque ela não tem ideia do que é aquele conteúdo, ela não sabe o que significa aquilo. É muito complicado. Então, vender livro é um troço tenso, às vezes. Porque é isso, você não tem conhecimento, e quando você se torna uma editora muito grande, ou quando você tem muito livro para vender, é quase impossível. Eu me lembro que a gente lançava 14 livros, quando eu entrei, a gente lançava mais ou menos 14 livros por mês. Eu era pessoa do digital. Então, eu tinha que fazer 14 campanhas por mês de livros que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, assim, era pegar um livro e tentar ler esse livro. E assim, várias pessoas que trabalhavam comigo não liam. Tipo, a editora, obviamente, tem a parte do editorial, mas não necessariamente na comunicação ou marketing. Não necessariamente vão ler todos, porque não dá. Então, eu resolvi que eu ia ler todos os livros. Mas eu escuto isso de designer, de capista, de todo mundo, né? Tipo, o cara que faz o miolo não viu a capa, o cara que fez a capa não viu o miolo. E você recebe um briefing falando assim, esse livro é sobre o YouTube, ponto. Qual posição sobre o YouTube, minha filha? Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E viram Frankenstein, aí viram Frankenstein de fato, porque, tipo assim, nada bate com nada.
Eu imagino quando o autor vê, fala, mas meu livro com essa capa, não tô falando nada disso, assim, tipo... Isso? Tipo, aí fala assim, eu já vi situações em que livro infantil, livro para texto para criança de 12 anos, mandam fazer a capa, aí o autor volta e fala assim, a menina negra, o menino tem olho verde, não sei o quê, tiveram que repintar, né, o desenho. Já aconteceu. É uma loucura. É isso, tipo, o processo é enorme. Então, assim, para você fazer publicidade, para você divulgar um livro, você tem que começar a entender o que você está fazendo. Eu, por exemplo, não sou um cara que sempre fui leitor. Eu comecei a ler muito, mas na faculdade. E eu lia muito projeto, eu lia muito TCC, eu lia muito projeto de mestrado, eu adorava ver isso tudo. Tipo, eu gostava de ler coisas eu gostava de ler muita coisa informativa, muita tese, muita dissertação. Eu nunca gostei muito de ficção, nem de pequeno eu gostava muito. E aí, quando eu cheguei nessa estante, eu li tudo que você imaginar. Tipo, eu li Harlan Coben, Julia Quinn, Dan Brown, Ken Follett. Aí li também os caras que eu gostava. Li Cotter, dei sorte. Li Cotter, li Eckhart Tolle, li Prembaba, Ana Garcia, Lombard, Poema. Eu li tudo que você imaginar. Tipo assim, eu passava as minhas viagens todas com o meu Kindle na mão. Eu, tipo, comprei um Kindle para botar, sei lá, 4.000 livros nele de uma vez, para não ter esse peso que era carregar um livro. E fui para entender um pouco com quem que eu estava falando, porque, tipo assim, era impossível para mim eu vender um livro da Julia Quinn sem eu saber o que ela escrevia. É romance de época, é para menina. Não é. Sabe? Não necessariamente, cara. O que essa mulher tá falando agora, por exemplo, da Julia Quinn, os Bridgertons, vai ter série no Netflix. Pois é. Então, assim, vai vender pra caramba, tipo, meio Downtown Web, sabe? Tipo, quem vê isso é só menina de 15 anos? Não é. Eu lembro, tem uma coisa muito legal que eu vou falar, que eu ouvi, era do perfume Tati. A Boticário teve um dos maiores problemas com o perfume Tati. Essa é uma história que, eu não sei se isso é verdade, mas que a Boticário tinha esse perfume há milhões de anos e ela continuava fazendo propaganda e tarará. E aí ela descobriu que, na verdade, e o perfume Tati é um perfume para jovens, para meninas de 15 anos e blá, blá, blá. E aí ela descobriu que, na verdade, quem usava Tati não eram meninas de 15 anos. Eram as meninas de 15 anos de 1982. Sim. Olha, eu vou te dizer, minha irmã tá com... A minha irmã é muito mais nova do que eu, tá com 28 anos agora, 27 por aí. Teve um aniversário dela, quando ela tava com os seus 10, 11 anos, que ela ganhou 5 Tatis. É isso, eu me lembro. Porque era coisa que a mãe entrava na Boticário e levava para dar de presente para criança. Só que essas crianças hoje estão com 30 anos e são elas que compram Tati, né? Exatamente. Então... O tempo passou e quem continuou com a base foram eles. Então, assim, é isso, você entender o que está acontecendo, quem está lendo. Hoje, se você falar de Harry Potter, você não está mais falando de criança, né? Porque é da minha geração. A galera de 40 anos adora Harry Potter. Harry Potter fez 20 anos. É um dos projetos mais geniais, eu acho, porque é um projeto que cresce com o público. O próprio livro cresce com o público. Sim, e o pai faz o filho ler. É isso, você tem o último livro pesado. Do jeito que a minha mãe me fez ler O Menino do Dedo Verde e O Pequeno Príncipe, eu vou fazer meus filhos lerem Harry Potter. Claro, faz uma sequência, faz a idade do Harry Potter, vai ser lindo. É isso. Assim, tem esse Posso fazer uma última pergunta para a gente depois abrir para o público, se alguém tiver perguntas, e aí a gente terminar, porque está ficando tarde. Claro. Eu sei que tem bastante gente aqui que trabalha com autopublicação. Daí eu queria saber, assim, dicas para promover um livro online, só que, assim, o cara só tem um livro, ele não tem uma editora. Ou ele tem 2 livros. Então, aí é que tá. Tipo, eu escrevi um livro, eu não sou uma editora. Como é que eu promovo ele na internet? Então, você se promove como autor. Então, assim, você vai ter que usar a sua imagem para vender esse livro. Eu não acho aconselhável, as pessoas faziam muito isso e ainda fazem. Criar uma página de um livro, tipo assim, sei lá, o Conto da Aya. E que diabo é isso, essa página desse livro? O que vai acontecer? Você não tem mais conteúdo para colocar, essa página vai morrer em algum momento. Não tem como você dar continuidade para isso. Você não vai ter conteúdo para sempre para divulgar de uma peça só. É como se eu tivesse feito uma página de um tênis. Sabe, tipo, ou, sei lá, beleza, eu posso até não comparar um tênis com um livro, que é uma sacanagem, mas um disco ou um CD, por exemplo. Eu fiz uma página para o CD e tal. Não, eu promovo o artista. Então, assim, eu vou promover quem escreveu, é o autor. Se esse autor ele tem ideia de escrever um novo livro, ainda mais.
Se ele não tem, beleza, mas é ele que está se vendendo. Esse é o cara, entendeu? Ele vai se promover com quem ele é. Então, é a página do autor, não é a página do livro. Essa é a maneira que você achou boa a comparação do tempo. Mas não, é tipo, a ideia é essa, tipo, eu não tenho como fazer uma página de um produto. É um produto, no final das contas. É Não, diferente. tem página de produto, tem página do Sonho de Valsa, que é a coisa mais fofa desse mundo, é a página do Facebook do Sonho de Valsa. Mas você tem a página principal. E é um outro. Só que é um produto tipo Coca-Cola, né? Um livro, você não compra cinco vezes o mesmo livro todo mês. Eu compro, sei lá, um pacote de Sonho de Valsa todo mês. É isso, tipo, é isso. Então, assim, você tem a Bis, por exemplo, tem a própria página, mas é outra coisa. Então, tipo assim, é outro sistema. Tipo, não é isso. Você não vai conseguir gerar esse. Eu tenho dificuldade de acreditar que você vai conseguir gerar esse engajamento eternamente sobre esse livro. Ele vai acabar tendo uma coisa esquecida. É muito mais interessante você promover o autor do que você promover esse livro, eu acho. Eu acho que sim, também até para você conseguir depois, de repente, se tiver interesse, uma editora, né? Claro, você promove o autor e aí o autor tem X milhões de seguidores, e não o livro tem X milhões de seguidores. Eles olham isso, gente. Eles olham isso pra caramba. Assim. Se você for um autor, ele vai olhar quem é você, se você tem base, se você tem público. Independente se isso prova que você vai vender livro ou não. A gente tem casos, por exemplo, de autores com, tipo, mais de 1 milhão de fãs, mais de 1 milhão de seguidores, que não venderam nada, que venderam zero, sabe? Tipo, foram um fracasso, porque o público não quer isso. Tipo assim, a mesma coisa, no caso eu me lembro que a gente teve uma discussão, tô pensando como é que eu vou contar isso agora. Não se comprometa. A gente teve uma conversa sobre uma influenciadora, na verdade era um produto, não era nem dentro da Sextante, mas era um outro projeto. Que o povo falou assim, não, porque a gente vai vender isso aqui, vai ser incrível, porque a Gisele Bündchen vai anunciar. E todo mundo falou, não, mas a Gisele Bündchen é eleitor, como assim a Gisele Bündchen vai falar que ela compra esse produto? Eu falo, mas ué, mas você tem certeza que as pessoas vão comprar só porque ela falou? Porque ela é tipo o Papa, né? Tipo assim, a Gisele Bündchen é uma personalidade muito famosa e ela tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. Não sei quantos seguidores ela tem, mas ela tem muitos, né? Então, assim, mas as pessoas vão comprar, esse público que compra isso, vai comprar o que ela tá falando, será? Tipo, existe uma lógica de pertinência também. Tipo assim, você tem que entender o que é pertinente, o que vai funcionar. Então, às vezes, um cara que tem 200 seguidores, esses seguidores compram tudo que ele fala. E vai ver o cara que tem 1 milhão, tipo assim, eu tinha pessoas próximas de mim que seguiam a Gisele Bündchen, a minha ex-mulher, por exemplo, ela assinava a newsletter da Gisele Bündchen. Meu Deus, isso existe. Eu chorava de rir, porque ela falava assim, Gisele mandou mensagem essa semana, porque, tipo assim, ela assinou por causa de alguma coisa alheia, sabe, tipo assim, eu não sei o que eu queria fazer, e hoje em dia eu continuo recebendo de onde que a Gisele Bündchen tá, e, tipo assim, ela não se interessava pelo que a Gisele Bündchen necessariamente estava falando, ela recebia aquela mensagem, mas assim, isso não é um atestado de compra, não significa que você um atestado de venda, não significa que você vai vender um produto porque é uma pessoa grande falando, porque às vezes essas pessoas acompanham, não necessariamente as pessoas que acompanham uma personalidade X vão comprar o que ela está falando, né? A gente fez uma ação, por exemplo, com a Natália Arcuri, que foi incrível, porque a gente colocou livros de negócios na mão dela e fez uma grande promoção. Deu super certo. O público dela é um público de negócios, é um público que está querendo ganhar dinheiro, é um público que está querendo uma promoção melhor. Então, isso faz sentido. Não adianta, por exemplo, eu pôr a Natália Arcuri lendo Julia Quinn, ou, sei lá, ou qualquer coisa que seja, porque não necessariamente as pessoas estão ali para isso. Não, justamente então, assim, a minha empresa, Nesp, trabalha com mercado editorial e mercado digital. Ponto. Acabou aí. Aí vem pessoas querendo entregar originais pra gente sobre romance histórico do medieval. Cara, desculpa, tenho aqui alguns agentes e algumas pessoas que podem se interessar por autores novos. Tá aqui minha listinha, toma para vocês. Eu tenho super interesse em lançar livros sobre mercado editorial, sobre mercado digital, sobre vendas de livros no Brasil, no mundo, história do livro, história do design editorial, qualquer coisa desse tipo. Nunca me ofereceram um original nessa linha. O dia que alguém quiser, por favor, nós editamos. É isso. Pois é, né? É porque é diferente, assim. Às vezes aparecem uns TCCs de aluno que dá para publicar, mas é só isso mesmo.
Mas, enfim, então a ideia é fazer a página do autor, trabalhar a marca do autor, né? Eu O que acho que é um mais? bom conveniente. Você vai conseguir, por exemplo, ter mais conteúdo. Então, assim, se você não tem um Instagram ou uma rede, um Facebook ou qualquer coisa que seja profissional, crie. Então, assim, crie o seu perfil profissional e começa a trabalhar lá. Tipo, começa a Uhum. trabalhar a sua expertise, começa a trabalhar tudo que você tem para oferecer. Então, assim, até textos Uhum. que não façam parte do livro que você publicou. Eu já Então, ouvi não. falar até, por exemplo, de pessoas que criam página do personagem de uma saga, de um livro, para brincar com essa dinâmica, sei lá, tipo, criar a página da Katniss Everdeen É dos divertido, Jogos pode ser Vorazes legal. e tal. Mas é É isso, isso normalmente vai ser muito difícil de pontual. alimentar, né? É. Exato. Você vai manter isso durante um período. Beleza, se for um plano de campanha, é um tiro curto, e você vai trabalhar isso em outras plataformas de outra maneira também, beleza, é legal você Uhum. ter uma campanha desse tipo. Mas, se você cria o seu nome, e aí, pra você ter uma ideia, todos os autores, grandes autores, por exemplo, ou internacionais ou nacionais, eles têm seu próprio lugar para se promover. Né? Então, sei Uhum. lá, a Djamila, por exemplo, tem o perfil dela que é onde as pessoas vão acompanhar ela. Né? Uhum. Por mais que ela pode até ter um do livro, mas assim, as pessoas vão acompanhar o dela, eles querem saber o que ela fala. Então é sempre Uhum. o autor. Quem que esse cara fala? O que ele tá me falando? É isso. Então, assim, o pessoal vai no Instagram do Dan Brown. Tipo, o Dan Brown tem um Instagram super bombástico e tal, que ele põe enigmas e etc, porque ele é esse tipo de autor. Então ele se vende ali, né? E aí a editora Uhum. se vira para vender ele, enfim, nem tem que se virar tanto, mas assim, ela que faz o trabalho dela. Mas é isso. Então você tem uma coisa a oferecer, mas você é o profissional. Então você faz um perfil seu. Você é a própria empresa nesse sentido. Uhum. Acho que Uhum. é por aí. Legal. Galera, alguém quer fazer perguntas? Pode até ligar o microfone e aí a gente vai trabalhando, senão a gente vai encerrar. E tem galera aqui chorando, dizendo que vai até meia-noite com a gente. Que o papo tá ótimo. Ah, que bom. Que bom. E-mail marketing vale muito a pena. O Yuri perguntou: e-mail marketing vale a pena? Vale demais. E-mail marketing é uma estratégia muito interessante. E aí a gente tem que partir daquela. Você tem um site, você tem um blog, você tem os seus canais de redes sociais, você está alimentando esse blog, você tem o que vender, você tem tempo de produzir o e-mail marketing. Tudo é isso. Assim, vale a pena? Vale super a pena. Mas você tem que saber você tem que criar uma agenda, você tem que criar um planejamento, um plano. É. E Tipo, eu acho interessante para uma editora, principalmente quando você está falando de e-mail marketing, para você não atolar as pessoas de e-mail, segmentar muito bem. Estou lançando um livro feminino, o e-mail marketing, se você aluga uma plataforma, você pode sair segmentando seu público, feminino, masculino, interessado nisso, aquilo, outro. E sim, aí você, sei lá, você está lançando 50 tons de cinza, você marca aí, sei lá, público feminino, hétero e público masculino gay, porque é o máximo que vai rolar ali, assim, não vai rolar com um homem hétero, é né? E segmentando isso, porque senão você fica mandando. Cara, a coisa que eu mais me irrito, essas segmentações erradas. Eu tenho 38 anos, mas eu não tenho filhos. O que eu recebo de e-mail marketing oferecendo desconto de fralda descartável da Drogasmil, só porque eu tenho 38 anos, então eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter necessidade de comprar fralda descartável. É um inferno. Eu tô esperando assim, eu corro 7 quilômetros por 3 vezes por semana, eu já tô esperando que na hora que eu varar 42, eles vão começar a me oferecer remédio para pressão, sabe? Automaticamente. Cara, assim, tem que segmentar, porque senão você tem que fica segmentar. mandando. Eu fazia isso, por exemplo, na base, por exemplo, da Sextante em específico, a gente tinha, sei lá, 100 mil cadastrados, mas era uma insanidade, que, tipo assim, eu, pelo menos, tinha separado isso em públicos específicos. Então, tinha um público, por exemplo, espírita, eu tinha um público cristão, que era que pegava a parte do Augusto Cury. Eu sabia que eu não podia, por exemplo, mandar um e-mail do Prembaba para o cara que curte Augusto Cury. Não é o mesmo público. Esse Ele público pode ele até se pode sentir insultado, né? ser ofendido, exatamente. É o público da Rogério da Bíblia. Ele vai se sentir ofendido com você. Então, assim, É. tem que tomar um cuidado, tanto em agência, quanto em editora, quanto em qualquer lugar. Não, tem que mandar para o maior número de pessoas. Não vai nessa, porque você perde muita gente desse jeito. Essa pessoa desassina a newsletter, você pode cair em descrédito. A pessoa realmente pode se sentir ofendida porque ela não entende por que aquilo chegou para ela, porque ela não assinou por isso.
O projeto do site da Sextante, ele era separado por todo segmentado. Então, assim, se você entrava na página do Augusto Cury, você recebia tinha um banner que estava lá de newsletter, era: se você quer assinar uma newsletter para receber conteúdos como este, coloque seu e-mail aqui, blá, blá, blá. E cada um, então, tipo assim, todas elas, eu cadastrava um banner específico de newsletter. Então, isso tudo era separado, em autoajuda, espiritualidade, em negócios, comportamento. Você tem que separar, porque senão você realmente vai criar um problema para você mais na frente. E agora é isso, tem que ter um plano, tem que ter um planejamento, e o ideal é que tenha uma periodicidade. Se for uma coisa com tiro curto, beleza, você faz um plano com tiro curto. Vou mandar 4 newsletters em 2 semanas. Beleza, vou mandar uma terça, uma quinta, uma terça, uma quinta. Tipo, produz sempre planejando. Não faz nada sem planejamento, porque depois você não consegue medir nada. Você não sabe quando que você mandou a newsletter, você não sabe quem leu, você não sabe. A vida vira um caos, de verdade. Aí, ó, tem gente perguntando coisas aqui. Vamos lá. Se você já tem um Instagram pessoal e você é um autor que quer começar a fazer esse marketing de você mesmo, vale mais a pena começar a fazer isso na sua conta pessoal ou criar uma nova conta? Depende muito. Se você tem uma conta pessoal que não é muito comprometedora e que não atrapalha muito o seu negócio, então manda ver, entendeu? Tipo, não tem problema nenhum, sabe? Lembre-se que as contas da gente agora tem 15 anos, tá? Eu fico olhando umas fotos minhas nadando em Ilha Grande aos 22 anos e hoje eu tenho 38 e aí fica aquela situação complicada do aluno que eu sou professora universitária que tá me vendo tchutchuca de biquininho, né? Dando splash em Ilha Grande, feliz e contente, assim. Dá uma avaliada. Eu tive que passar por um momento de vamos separar a minha vida profissional da minha vida pessoal e etc. E, sempre tem a possibilidade de você dar uma limpada na sua rede. Então, assim, você olhar os posts que são mais tensos, etc. Até mesmo em termos de política. Então, assim, se você não quer trabalhar isso, então, assim, não tem por que você colocar isso lá absurdamente agressivo ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, se você quer manter a sua imagem ali mais ou menos, você tem que filtrar, você tem que dar uma limpada ali, ver se não tem nada que seja muito pessoal, ou muito agressivo, ou muito... Essas coisas, o ideal é que você realmente tire. Ou você pode construir do nada. Agora, assim, construir do nada é sempre um desafio maior, porque você já tem seus amigos ali para te apoiar, sua galera. É mais fácil você criar um outro pessoal do que você começar um outro profissional. Então, assim, manda esse profissional, dá uma limpada, depois você cria um só para os seus amigos, que você quiser fazer nude, ou botar qualquer coisa, ou botar sua opinião política, mandar fora Bolsonaro, ou dentro Bolsonaro, qualquer coisa. Aí você se vira lá nesse pessoal seu. É mais fácil você fazer um privado desse jeito. É o conselho que eu daria. Limpa o seu pessoal, trabalha nele e depois você faz um privado seu só para os mais próximos. A Thaís está perguntando se a equipe é pequena e não tem muito tempo para produzir muito conteúdo, é melhor postar conteúdo superficial ou não postar nada? É melhor não postar nada. Eu sou totalmente contra. Assim, o ideal é você ter uma grade de programação. Então, assim, a equipe é pequena, e normalmente a equipe é pequena e não vai pensando que a equipe da Companhia das Letras é gigante, não, porque normalmente é uma equipe pequena também. O marketing de comunicação geralmente são poucas pessoas. Então, assim, se você já tem mais uma pessoa para fazer isso, então, assim, faz o que você consegue fazer, mas mantenha a periodicidade. Então, assim, olha, eu consigo fazer 3 posts por semana. Então, faz os 3 posts por semana ótimos, bons, bacanas, promovendo o que você quer promover, com inteligência, pensa o que vale mais a pena para você, o que é mais rentável para você, com o que você vai conseguir lucrar mais. Esse lucro pode ser financeiro ou pode ser um lucro de imagem. Você tem que pensar. Tipo, o ideal é que você pense essa comunicação para um tempo. Eu sei que é difícil, o marketing nunca é uma coisa fácil. Geralmente, a pequena editora ela nem tem esse departamento, mas assim, para um dia e faz esse planejamento mensal ou semestral, sabe? Põe de meta para você. Vou fazer isso, 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 e eu vou analisar esse resultado no dia X. E pronto, já que você não está fazendo nada, geralmente o que acontece é isso. Não faz nada, larguei de mão, tá indo lá do jeito que tá, faz isso pelo menos. Então, assim, daqui a 2 meses, analisa. Pega um dia e fala, não, hoje é o dia do marketing, hoje é o dia da comunicação, vou sentar aqui e analisar tudo que eu fiz, tudo que eu planejei, tudo que eu montei.
E aí daí você vai ter um aprendizado, você vai começar a entender o que é o seu negócio e como que funciona e o que vai te dar mais retorno. É isso. Mas, enfim. Galera, muito obrigada. Valeu pela presença. Tadeu. Obrigado, gente. Que isso, Marina, foi Muito ótimo, adorei. obrigada. Muito, 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 muito obrigada pela presença. E estamos aí, certo? Valeu, gente. Um Valeu, abração. galera. Obrigado, Beijo. Boa beijo. noite para todo mundo.